Pessoal entrando mais cedo só para afinar algumas coisas, ajustando aqui ainda algumas coisas, mas já estamos ao vivo, já já a gente começa o nosso bate-papo. Vou esperar das 19 horas para começar oficialmente a nossa conversa, beleza? Se o pessoal quiser ir entrando já, ficando, eu tô só organizando algumas coisinhas aqui ainda para poder fazer tudo com calma, tudo com serenidade aqui, né, para fazer da melhor forma possível. Ajustando ainda com algumas coisas, vendo quem vai entrar. 19 horas é o nosso encontro. Tô vendo se vai entrar a nossa musiquinha aí na live também. E travou aqui o meu PC com alguma coisa. É isso aí. E é agora que buga, porque eu vou tentar plugar minha live aqui no outro perfil. Mas eu não consigo tirar o volume. Vou tentar aqui. Já já a gente começa. Travamos aqui mais uma vez. Esse PC tá bravo hoje. Dara, boa noite, tudo bem? Como é que vai essa força? Hoje nós vamos falar sobre tartarugas, esses bichos de casco maravilhosos, né? Logo mais 19 horas a gente começa, tô aqui ainda alinhando algumas coisas, organizando algumas coisinhas aqui. Tá, vamos aqui, uma delas é tentar tirar o som da live aqui no outro PC. Eu tô meio enrolado. Aqui, consegui. Aí, beleza. Bom, estamos quase que prontos para começar. Esperar das 19 horas, faltam aí 3 minutinhos. Já já a gente começa o nosso bate-papo então sobre as tartarugas que vivem na Amazônia. E para falar sobre isso, hoje nós receberemos a Milena, bióloga, que vai falar sobre esses bichinhos tão carismáticos que são as tartarugas. Vocês estão ouvindo a música aí também? Como é que tá o som? Tá muito alto? Como é que tá o barulho aí? Tô aqui organizando algumas coisas, ainda afinando aqui pra gente poder começar com tudo. Beleza, gente? Vamos ver. Travou aqui mais uma vez a nossa musiquinha. Organizando tudo ainda aqui para poder começar com vocês, para a gente poder bater esse papo hoje até meia-noite sobre tartarugas, porque são muitas histórias para contar. Vale lembrar que são animais que vivem muito, né? Então, animais que vivem muito provavelmente têm muitas histórias, assim como as nossas avós também, né? Que vivem bastante, às vezes contam muitas histórias aí pra gente. E sempre é um prazer escutar essas histórias das nossas avós. Estou aqui ainda organizando as coisas. Tá bacana? Beleza, amor? Como é que vão as coisas por aí, meu irmãozão? Firme e forte? Quer fazer um bate-papo um dia desse sobre jacarés, sobre ensino de biologia também? Vamos nessa, vamos falar junto sobre esses bichos aí. Porque precisamos falar sobre isso, precisamos trazer isso à tona. Júnior de Tepequém, mais uma vez, boa noite. Você marcando sempre presença, é um prazer tê-lo aqui novamente. E é fiel já das nossas terças-feiras aqui, né? Faltam 2 minutos aí pra gente começar a nossa live oficialmente. Entrei mais cedo para organizar algumas coisas. Pessoal que tá online aí, se puder me dizer se dá pra ouvir a música, eu tô meio perdido aqui. Sem saber se dá para escutar, porque eu tô ouvindo o retorno aqui de uma outra forma e tal, e aí eu não sei se a gente tá ouvindo a mesma coisa. Então, já a gente começa. Estamos ouvindo uma musiquinha aqui, e a Milena já entrou. Já a gente começa então, 2 minutinhos, 1 minutinho só, 1 minutinho já, e a gente começa logo mais com todas as histórias possíveis sobre tartarugas. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma consideração para fazer quanto às tartarugas, curiosidades, já vivi, já encontrei, minha avó criava no quintal, deixa nos comentários, vai interagindo aqui com a gente, porque hoje a gente vai contar muitas histórias boas. Então, ainda não deu 19 horas, mas a galera já está presente. Estou muito feliz com isso, muita gente bacana participando todas as terças. Boa noite, Débora. Boa noite, Milena. E vamos nessa. Deixa eu só ver aqui essa musiquinha.
Baixar um tiquinho mais aqui. E eu acho que dá pra gente começar. Vou acompanhar aqui pelo outro monitor. Tô tentando organizar as coisas aqui ainda, galera. Foi mal que tá meio bagunçado aqui o treco. Tô trabalhando demais também, com muitas coisas aí acontecendo ao mesmo tempo. John Maxson também acabou de entrar, se fazendo presente na nossa live. Com muita alegria também, a gente recebe John Maxson, né? Que vai ser um dos nossos próximos entrevistados, um dos próximos caras a trazer ciência pra galera. A gente está falando tanto de divulgação científica, falando de tanta coisa. Vou deixar aqui só essa telinha aqui. Deixa isso aqui. Estamos com música. Estamos ouvindo música. Como é que tá aí? Meu Deus, esse computador aqui. Gente, quem fez TCC, quem está fazendo aí mestrado, doutorado, sabe o quanto a máquina começa a travar quando você mais precisa dela. E é sobre isso que está acontecendo, gente. Está travando tudo aqui, em um momento tão importante, que a gente toca tantos projetos, tantas coisas, e deu 19 horas e vamos começar mesmo assim. Computador, me ajuda, pelo amor de Deus. Ih, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. É a galera toda aí online, né? Vamos organizar aqui essa bagunça. Vamos lá. Vamos começar então. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2022. O tempo voou. Estamos no ar. Já há algum tempo, né? Mas já estamos no ar. Está começando mais um Talk Show à distância. No nosso encontro de toda terça-feira, onde o entrevistado conta sua história. E eu sou apenas o apresentador, entrevistador, youtuber, biólogo e principalmente ouvinte nesse papel. Meu papel aqui é trazer pessoas com histórias maravilhosas sobre sua vida pessoal, sobre sua jornada profissional também e acadêmica, né? Por que não a carreira acadêmica também? Tantas coisas que a gente passa na carreira acadêmica, meu Deus do céu. E a gente falou de muita coisa sobre reprografia. O Alisson falou pra gente na primeira entrevista que ele não tinha dinheiro para fazer as cópias para a faculdade e tal. Tinha um dinheirinho para fazer a impressão de um currículo. E o John depois falou que trabalhou em reprografia também, com design e tal, mas trabalhou no início da carreira dele com reprografia. E tudo isso no nosso meio acadêmico. Eu também tive o prazer de fazer biologia. E hoje a nossa entrevistada também é bióloga. Milena, que tem um fã-clube que já está marcando presença aqui. E arrasa mesmo, que já tive o prazer de ver uma palestra dela. E foi ali que a gente se conheceu. A gente vai falar um pouco mais disso para frente. E hoje nós receberemos uma convidada que é bióloga, professora formada pela Universidade do Estado do Amazonas e resolveu ensinar biologia para as pessoas de um modo onde elas pudessem entender de uma maneira mais simples, conteúdos que nem sempre são fáceis de serem entendidos. Assuntos complexos, assuntos que muitas pessoas têm aversão e medo mesmo. Tem gente que, biologia, vou gazetar aula, vou cair fora. Tem gente que tem pavor de biologia, né? Mas alguns malucos aí resolvem amar essa coisa e já nasce de berço. A gente vai perguntar um pouco sobre isso também. Como foi essa paixão pela biologia? E ela é amante dos répteis, amiga das tartarugas, adora uma boa conversa sobre os bichos de casco. Hoje, o Te Interessa essa conversa recebe a Milena Bragança, que vai nos contar as histórias, então, sobre as nossas amigas tartarugas. E eu vou tentar adicionar aqui, e ela já vai entrar no ar conosco. Vamos lá. Opa, que bom. Áudio e vídeo ok. Vamos lá, pessoal que está aí presente. Boa noite, Milena. É um prazer recebê-la nesse bate-papo de toda terça-feira com entrevistados mais inusitados possíveis. E a ideia era que não tivéssemos biólogos, mas os biólogos fazem parte da sociedade, cada vez mais presentes também e cada vez mais próximos do público falando de ciência. Então é um prazer recebê-la para a gente fazer essa troca e comunicar sobre os animais que são nossa paixão em comum, né? Com tanta gente que está aqui nessa live hoje, espero que venha mais pessoas para poder conhecer mais sobre esse mundo. É um prazer recebê-la. Prazer meu, Rodrigo. Realmente, biólogo é assim, né? A gente se acha, a gente se encontra e vai se juntando, não tem jeito. É isso aí. Bom, eu fiz um resuminho aqui, se quiser fazer algumas considerações a mais, se apresentar de fato, dizer sua história acadêmica, falar um pouco mais do que você fez, de onde você é, e aí depois a gente vai fluindo com as perguntas. Pode ser assim? Por mim, tudo bem. Mas sua apresentação foi ótima, tá?
Tu falou bem, deu uma resumida legal. Amante das tartarugas, gostei dessa parte. Bom, como você já disse, meu nome é Milena Bragança, tenho 24 anos, sou bióloga recém-formada pela UEA. Atualmente eu sou professora, dou aula particular em uma escola de reforço. Também, em paralelo a isso, eu estou aqui no Instagram, começando um projeto de divulgação científica, para tentar, como você disse, levar a biologia, que para muitos é difícil, de uma maneira mais acessível. Então, esse é meu propósito aqui no Instagram. E fora isso, bom, a história com biologia é longa, né? Deixa eu só fechar aqui que eu estava com o computador ligado, que está tirando minha atenção. Enfim, história com biologia é longa, Rodrigo. Começo, então, de onde? Bom, eu vou fazer a primeira pergunta, então. Antes da gente entrar na história da biologia, eu acredito que a pergunta que antecede tudo isso é se você lembra do seu primeiro contato com um animal, vou botar animal de maneira geral, animal silvestre, vamos colocar assim, e depois tartaruga, quando foi a primeira vez que você teve contato. Aí depois a gente entra na biologia, pode ser assim? Pode, tranquilo. O primeiro contato com o animal é meio difícil, mas eu sempre, a família é muito grande, sempre tive contato com muitos cachorros. Então, o que mais tinha lá em casa sempre era muito cachorro. E acho que esses foram os primeiros animais. Gato também. Eu tive uma péssima ideia com a minha irmã, quando nós éramos crianças, de dar banho em gato. Criança fazendo isso foi um desastre. Mas, enfim. Mas o primeiro contato foi esse. Com tartaruga, especificamente, Rodrigo, eu lembro que quando a gente era criança, eu e minha irmã deram para nós duas 2 tracajás filhotes. E eles ficavam lá em casa, numa bacia, e em algum momento, eu me recordo assim, que acho que minha irmã foi tomar banho onde ou foi ela ou foi eu, não tenho certeza, porque já faz bastante tempo. E ela foi tomar banho onde ficava a tartaruguinha, era tipo um tanque, assim, onde lavava roupa, botaram a tartaruguinha lá e foi péssima ideia, né? O tracajá, ele geralmente é um pouco mais arisco, e ele mordeu o dedinho dela, eu acho que foi minha irmã. Então, aí depois esse episódio com as tartarugas um pouco trágico, aí a vida segue com bastante contato com o animal, mas assim, em casa, geralmente eram os domésticos mesmo. Certo. Essa do tracajá foi com que idade, mais ou menos? Eu acho que eu me recordo que eram uns 5 anos por aí. Era novinha. Pequenininha ainda. Sim. Eu vou abrir um parêntese aqui para dizer que já tive contato com muitos animais silvestres, né, nessa carreira de biólogo e também trabalhando com vídeo, mas eu vou confessar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente que o bicho que eu mais tenho medo são as tartarugas, porque realmente o bicho abre a boca rápido demais e estica o pescoço e te arranca um pedaço fácil, né, Milena? Sim, uma dessas, Rodrigo, inclusive com tracajá, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas em dos momentos em que eu mostrava um tracajá para os visitantes lá no Seco, a gente vai falar sobre isso. Eu tive que disfarçar, porque o filhote bem, sei lá, arisco naquele momento, ele resolveu me morder, né? Mordeu lá, e tava sangrando, e eu tentando falar tudo, disfarçar. Foi um momento bem engraçado. E aí você finge, né? Não, o animal é tranquilo, o animal precisa ser protegido, o animal que... Não tem problema. Coitadinho do animalzinho. E aí no fundo você quer... Exato. Bicho malvado me mordeu. Eu acho que com tracajá é o que eu mais tenho um pouco assim de medo de ser mordido, porque eles são muito rápidos, né? Mas os outros eu tenho mais, eles são mais calminhos, não sei porquê. Sim, só cumprimentar mais uma vez o pessoal que está acompanhando a gente na live, é um prazer recebê-los. E já tem pessoas interagindo, isso que é mais legal. Tem gente falando que o gato deve ter adorado o banho que tu deu nele, né? E outra aqui, que a gente vai falar um pouco também sobre mitos, né? Que a Suzy está falando, a Di Suzy, que quando ela era criança, a avó dizia que a mordida da tartaruga, do tracajá, podia matar. São histórias que existem, né, que a gente ouve tanto, principalmente aqui na Amazônia, e acho que é legal a gente trazer esse tópico à tona também. Se você quiser deixar alguma curiosidade aqui nos comentários, deixa que a gente vai já comentar sobre essas histórias, mitos, e algumas coisas também têm fundamento, boa parte delas tem fundamento também, mas muita coisa também não tem, então a gente precisa ter calma, né, Milena?
É, Sabrina tá falando, bichinho tão dóceis. É, realmente, Sabrina, depende, né? Depende, depende do momento. Mas tem muitas, realmente, histórias mesmo por trás disso, muita misticidade até por trás das tartarugas. Certo. Então vamos começar então pela pergunta. A Gabi falou que o jabuti morde o dedinho do pé. Eu também tenho jabuti. E ele, toda vez que me vê, ele vem querendo ir pra cima do meu dedo. Eles têm essa mania mesmo. Esses bichos são meio malucos. Ele me persegue aqui também. Gabi sabe bem como esses bichos são. Toda vez eles querem dar uma mordiscadinha ali. E eu tenho medo mesmo desses bichos. Eu falei mais cedo dos bichos que a gente grava, porém, mas eu tenho medo dessa bocada desses bichos de casco aí, porque eles são imprevisíveis. E a gente acha que é bobinho, que é devagar, que é lento, mas não é bem assim a história, né? Não mesmo. Então vamos lá. Mas são lindos, Rodrigo. São fantásticos. E aí a pergunta primeira é: quantas espécies de tartarugas a gente tem na Amazônia? Vamos colocar tartarugas de modo geral, que é como as pessoas entendem esses bichos de casco. A gente tem uma série de divisões também, né? Sim, sim. Atualmente são 20 espécies na Amazônia. Eu estava até fazendo as contas. Quando eu comecei a estudar as tartarugas, eram 18. E nos últimos 2 anos reconheceram outras espécies aqui na Amazônia, especificamente. Então são 20 espécies na Amazônia. No Brasil já são 39 espécies. Uau! Se não me engano. Incrível, né? Bastante coisa, né? É uma diversidade gigantesca. Então, vamos voltar para a parte da biologia. Hoje você está formado em biologia, né? Pela UEA, é isso? Sim. Há quanto tempo? Exato. Pouquinho, já faz uns 6 meses, 7 meses, eu acho. 6 meses. Eu acredito. A pandemia adiou minha formatura, mas tudo bem. Sim, a minha eu adiei porque eu quis antes de pandemia, eu me enrolei todo. Outro dia eu conto essa história aqui. Mas estar formado em biologia é a realização de um sonho para você? É a realização de um primeiro sonho, eu diria assim. Foi um dos objetivos que eu coloquei na minha vida. E foi sim, é uma realização de um. Mas, como não, a gente está sempre, eu pelo menos, estou sempre sonhando mais alto, eu estou sempre almejando outras coisas. Então, esse primeiro sonho foi uma conquista muito difícil, porque a gente sabe que biologia não é fácil, faculdade não é uma coisa muito simples. Inclusive, esse final de faculdade na pandemia não foi nada simples. Então, foi uma conquista muito grande para mim, mas é só o começo. Certo. E a pergunta é exatamente isso, né? Quais são os próximos passos que você pensa em seguir? E quando você realmente sentiu que você estava ali no caminho de onde você quer chegar? Olha, Rodrigo, eu acho que eu estou no caminho que eu quero chegar agora. Eu estou começando aí pelo caminho. Então, qual é a primeira pergunta? Desculpa. Sobre. Me perdi na parte do caminho. Eu fui ler aqui as coisas, eu me perdi também. Se alguém acompanhou, eu perdi aqui que eu anotei as coisas. Tô com o script aqui do lado, aí eu tô seguindo, mas essa pergunta eu fiz solta, fora do script. Mas vamos lá, vamos para a pergunta então. Beleza. Quando você percebeu que você estava no caminho? Beleza. Eu acho que agora que eu tô começando a entrar no caminho que eu quero de verdade. Porque a gente, conforme a gente vai passando, eu pelo menos, a gente tem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas do que fazer, do que seguir. Então, agora... lembrei, Rodrigo, os próximos passos. Isso. Os próximos passos, né? Isso. Então, agora eu acho que eu tô começando. Me formei, era um primeiro ponto importante. Agora eu quero desenvolver bastante essa parte de divulgação científica. É um objetivo meu também que eu quero levar a sério. Além disso, meu próximo passo é entrar no mestrado. Então, a gente tem essa trilha de caminho. Certo. Assim, o mestrado é um outro passo bastante complexo, né? E às vezes, uma coisa que a gente foge um pouco, a gente forma ali, tá tão atordoado, a gente pensa, será que eu sigo, será que eu não sigo? Fica um pouco perdido. E a tua ideia é conciliar as duas coisas? Continuar fazendo a divulgação científica e tocar o mestrado em paralelo? Ou unir as duas coisas? Sim. Em parte, de mestrado já tenho algumas ideias assim do que eu quero pesquisar para o mestrado. Uma coisa interessante que a gente está falando aqui, Milena é bióloga,
Mas uma coisa que a Milena também é, e a gente precisa focar, é que a Milena é professora. Então, o meu foco, Rodrigo, é sempre a educação. Tudo que eu faço, todos os projetos que eu estou envolvida, eles estão voltados para a educação. Inclusive o mestrado que eu quero fazer é em educação. Porque, para mim, é onde eu me encontrei. Certo. Entendeu? Muitas vezes até existe um certo preconceito, porque professor de biologia não é biólogo. Tem gente que pensa assim, né? Os alunos mesmo muitas vezes pensam. Mas é uma das vertentes que a gente pode seguir, né? E eu acho que é bem importante. E aqui eu quero realmente fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tocar o mestrado e seguir fazendo divulgação científica de um jeito mais profissional. Aos poucos eu vou aprendendo como faz isso. Então, essa é a minha ideia, levar as duas coisas paralelamente. Certo. Legal você falar de educação. Pensa em fazer... desculpa. Primeiro, você é formada em bacharelado ou licenciatura ou as duas coisas? É licenciatura plena, né? Ou é a licenciatura plena, então engloba, eu posso facilmente tirar a carteira de biólogo ou seguir para licenciatura, para docência, então tem as duas vertentes. Certo. Vou fazer as duas coisas também, não descarto. E essa situação de falar que professores não podem ser biólogos e tal, que a gente realmente ouve muito na academia, inclusive eu lembro que na graduação ainda eu ouvi alguém do conselho de biologia da nossa região falando que nós de licenciatura, né, sou formado como licenciado pelo IFAM, e a gente estava tendo uma palestra do CRBio dizendo, vocês não vão poder ser do CRBio porque vocês são de licenciatura. E aí depois, com o tempo, as próprias pessoas do CRBio disseram, não é bem assim. Sabe? Tipo, é uma desinformação dentro de um próprio sistema ali, e aí, realmente, às vezes fecha e gera essa coisa que vai se reverberando para as pessoas e dizendo, não, o professor ele não é biólogo. E sim, existem muitos professores biólogos e principalmente professores que levam a pesquisa muito a sério e são super atuantes na rede pública de ensino, municipal, estadual, federal, e a gente vê muito isso, pessoas que são de fato às vezes até de outras áreas de química, mas fazem coisas ligadas à biologia também. E é fantástico tudo isso, né? E é nessa pegada que tu quer seguir. Essa é a minha vibe. Onde eu me encontrei na biologia, então. Mas eu também sou, como você disse, apaixonada pelos répteis. Então, tô sempre pulando lá, falando de tartarugas. É um coração dividido. Pessoal que entrou aqui, boa noite, obrigado pela presença. Manaus Aquarismo Jumbo também mandando salve pra gente. Estão pedindo para que você mostre a sua xícara de tartaruga, que realmente é bonitinha. Mostra pra gente essa xicrinha. Olha Aí, que massa, que capricho, que legal. Demais mesmo. muito legal, foi um presente. Demais, demais. Então, você sente que hoje você está no caminho, como se tivesse entrado nos trilhos agora, é isso? Eu acho que agora é como eu me vejo, assim, entrando nos trilhos, conseguindo realmente ter uma ideia do que eu vou fazer no futuro e realmente tá buscando isso, né? Tá fazendo acontecer. A gente só sonhar não adianta nada, né, Rodrigo? Exatamente. E na graduação, quais foram os projetos que você tocou, assim, tipo, teve alguma coisa muito distante que, eu fiz um PIBIC em trabalho com algas, com alguma coisa, assim, totalmente fora da caixa do que você faz hoje? Teve um dos meus estágios profissionalizantes foi no laboratório de sementes lá da EST, não sei se tu conhece, mas é um laboratório muito interessante. E eu, que não sou muito voltada para botânica, gostei muito. Né? Eu acho que a coisa mais diferente que eu fiz foi trabalhar nessa parte de... A gente trabalhava com a parte de germinação, fez um processo de acompanhamento de germinação de uma espécie lá, foi bem legal. Certo. Eu pergunto isso porque realmente na graduação é o momento que a gente tem para experimentar, né? Fazer tanta coisa, do que eu gosto, do que eu não gosto. Será que realmente eu gosto disso? Aí quando, tipo assim, eu sou apaixonado por peixe elétrico. Você entra numa graduação apaixonado pelo peixe elétrico. Mas será que você quer trabalhar com ele por resto da vida ou por um momento de, sei lá, 2 anos, 3 anos da tua vida? E aí na graduação a gente começa a ter essas percepções, né? Para te ter uma ideia, Rodrigo, quando eu entrei na graduação, primeiro que eu entrei achando que eu não sou aquelas pessoas que já sabiam que iam ser biólogo desde sempre. Não foi assim. Eu escolhi biologia no dia que eu fui fazer minha inscrição no vestibular.
E eu escolhi biologia porque eu vinha de uma escola técnica, inclusive sou técnica em informática, quase ninguém sabe. Nunca trabalhei com essa área, mas eu vinha de uma escola técnica que a gente era acostumado a fazer projetos. E para mim, projeto e pesquisa eram coisas assim muito ligadas. Na minha cabeça era. E não é, não deixa de ser. Então, eu pensei, pô, eu gosto muito de bicho. E onde eu vou conseguir fazer muitos projetos, trabalhar com isso, é na biologia. Então, foi. Aí eu entrei na biologia, minha irmã falava que eu ia desistir nos 3 primeiros meses, porque eu não levava jeito esse negócio de biólogo, meu negócio era mais exatas. Mas até que foi todo dia em graduação e assim, a gente seguiu. Ah, e um detalhe, quando eu entrei, eu achava que o meu grande objetivo, aquela mente meio louca de iniciante na graduação, era trabalhar com imunologia e descobrir cura de doença ou tratamento, essas coisas. E ao final das contas, eu nem curti muito essa parte de imuno, fiquei longe do laboratório e fui para outra parte com os répteis, que aí é bem mais legal, na minha opinião. Show de bola. Eu acho que eu concordo aí, que é bem mais legal também. No laboratório eu sou um dinossauro, eu sempre digo isso, que eu entro, parece que vai quebrar um monte de vidraria, assim, eu já fico com pavor, cara. Porque realmente é para quem gosta, para quem está alinhado ali com aquilo, e temos muitos profissionais ótimos na área de imunologia, de bioquímica, enfim, de várias coisas que não são tão faladas e não são tão divulgadas, mas que são essenciais para a população, né? Principalmente a parte de saúde mesmo, que temos biólogos atuando, mas geralmente os biólogos que são comentados são os que trabalham com animais, e geralmente são os que as crianças mais amam também, né? É. Então, falar com... A gente tem que valorizar esse povo da Imuno também, o povo estuda muito e realmente é muito importante. Deixa para quem sabe, né, Rodrigo, essa parte, a gente valoriza, apoia quem sabe e segue a vida. Exatamente, mas vale ressaltar que esses caras são fundamentais, tanto que no início da pandemia estava todo mundo procurando os biólogos aí, que são da área e tal, esses caras vão salvar a gente. Aí vinha pra gente que trabalhava com um bicho assim, tipo, meu Deus, e agora? Que eu não sei de nada. Eu não sei de nada, só sei que peguei Covid 3 vezes já e contando ainda. Mas vacinado, vamos nessa. Caramba. Isso que importa. Então, a gente falando de educação, falando de crianças também, dessa parte de inspirar crianças, né? Como você se vê, assim, professora aí com aquele garotinho, aquela garotinha pequenininha, assim, que você olha e, putz, eu era assim quando eu era pirralho. Já teve esse momento? Já. Acho que, assim, acho que uma das coisas mais legais é quando você vê uma criança olhando para ti e, meu Deus, ela te acha de outro mundo, ela te acha um ser que sabe muita coisa, na verdade não é, a gente sabe muita coisa, ou algumas coisas, é melhor assim, a gente sabe algumas coisas da área que a gente estuda, mas para uma criança aquilo é algo extraordinário, então quando tu fala para uma criança alguma coisa da biologia e ela te olha com aquele olharzinho de, meu Deus, que coisa incrível, é perfeito, já aconteceu isso na parte que eu fazia estágio, já aconteceu isso numa parte do meu TCC também, que foi bem interessante. Então, eu já tive essa experiência, é muito legal. E o mais bacana de tudo isso, seja na comunicação, com divulgação científica, seja em sala de aula com um professor, que não está separada a coisa, e como biólogo de maneira geral, numa reunião, num congresso, alguma coisa, a gente tem que lembrar sempre que nós inspiramos pessoas. E acho que esse é o grande papel do ser humano. Em qualquer área de atuação profissional, você lembrar, eu sou alguém que pode inspirar alguém e tornar o dia de alguém melhor. Então, assim, muita gente acompanha a nossa live aqui toda terça-feira, a gente começou isso esse ano e foi um prazer. E assim, a ideia do Te Interessa essa conversa é justamente isso, trazer pessoas de áreas diferentes para ter essa troca e inspirar essas pessoas que estão acompanhando a gente, seguindo aqui a gente, acompanhando, comentando também bastante, porque são histórias assim, de pessoas que, Milena falando, eu entrei pensando que ia fazer tal coisa e virou outra coisa. E às vezes as pessoas pensam, não tenho um mínimo de vocação para ser advogado. E às vezes se descobre, né? Porque às vezes uma palavra que a gente fale, que a gente escute, muda totalmente a nossa percepção sobre algo, né? Acho que esse é o grande barato da coisa, de poder estar em contato com o público, estar divulgando ciência, estar falando para uma sala de aula, principalmente com crianças. Acho que isso é um grande barato, né? Como é que você se sente em relação a isso, assim?
é o que eu mais gosto. Tem gente que não gosta, eu não consigo entender. A gente tenta, mas não consigo. O que eu mais gosto é dar aula para criança. Entre ensino médio e criança, eu prefiro criança. Porque a troca é muito grande, a troca que tu tem com uma criança, a ingenuidade, a pureza mesmo, e, realmente de admiração e tudo mais. Eu amo tudo isso, então o sentimento é sempre muito positivo, tanto em sala de aula, quanto quando alguém me manda, geralmente aqui no Instagram, alguém parece que lembra de mim só me mandando tartaruga. Então alguém manda uma mensagem falando, mostrando que tartaruga é essa? Às vezes a foto é ruim, tu não consegue nem como é que eu vou ver. Mas é legal a lembrança, né? Então eu tenho essa sensação, acho muito bacana. Demais, demais mesmo. E, assim, qual foi... Começou o trabalho de divulgação científica esse ano? Ou ano passado ainda? Não, na verdade o trabalho de divulgação científica ele começou ano passado, era até num outro perfil, eu trabalhava lá, só que como passou muito tempo parado e o Instagram estava dando uns problemas realmente na minha conta, eu mudei para cá. Então eu estou trazendo para cá o que eu tinha começado lá, mas também não dei prosseguimento. Então começar do zero, geralmente, acho que é melhor nesse caso. Sim, sim. E nesse meio tempo, então, qual foi a mensagem mais maluca que você já recebeu relacionada às tartarugas, assim? Agora, mensagem mais maluca relacionada às tartarugas. Ou alguma coisa? Maluca, não sei, mas tem criança, tinha criança que me mandava mensagem, porque assim, no meu TCC, eu dei uma palestra online para crianças de todas as partes do Brasil. Foi algo inacreditável para mim, que nunca tinha tido essa experiência, então foi muito legal. Trabalhei tanto com crianças, desde os pequenininhos, porque eu deixei se inscrever quem quisesse. Então, desde criança pequena até ensino médio, professores, eu tentei dividir duas turmas de mais novos e mais velhos, já formados. Foi bem legal. Então, nesse meio tempo que eu criei um grupo de WhatsApp, eram mais de 200 pessoas. Então, geralmente vinha uma criança, me mandava uma foto. Tia, olha aqui o que tem lá em casa, o que tem lá na casa da vovó. Aí eu, meu Deus, menino, eu não te falei que não pode ter esse bicho em casa. Qual é a procedência? E geralmente nunca é legalizado, né? Então, mas essas são as coisas mais engraçadas. Sempre tem alguém que manda uma mensagem com uma foto de tartaruga para mim. Não, o pior é que às vezes as pessoas confundem o gostar de tartaruga e te mandam um sarapatel, a foto de uma tartaruga assada. Essa eu acho que é a pior de todas, né? Ah, você não gosta do bicho? Olha aí. Essa é péssima. Essa aí é mais pesada. Essa é bem mais pesada. E aí a gente experimentou isso, né? Passou por isso em Barcelos. Lá é comum demais. Os caras vendem, a gente ouvia falar, mas lá eles vendem espetinho de tartaruga na rua. Como a gente vê espetinho de carne aqui, o famoso espetinho de gato que a gente escuta, lá eles vendem na rua como se fosse frango. Normal. Caramba, nunca fui em Barcelos, meu Deus, deve ser. Mas hoje em dia tá mais escondido, né? Tá mais escondido por lá. E por falar nisso, Milena, você tem acompanhado as notícias de Manaus do ataque aos nossos helicópteros do IBAMA? Você viu isso? Cara, eu vi, né? Meu Deus. Na verdade, eu não acompanhei direito a notícia, mas eu vi que incendiaram o helicóptero, foi algo muito, muito triste e também muito ruim, né? Porque já tem pouco, já não tem fiscalização. E quando fazem ainda uma coisa dessa, é para realmente piorar. E com certeza é mandado por pessoas que não querem ser fiscalizadas, né, Rodrigo? Exatamente. Muito triste. E a gente trabalha numa ponta, a gente fala porque também trabalho com divulgação de conteúdo, de vida selvagem, de biologia, algumas coisas também trazendo a academia para dentro desse assunto, trazendo pesquisadores na TV e também no YouTube. A gente trabalha exatamente na outra ponta, tentando informar as futuras gerações sobre os crimes ambientais, sobre a importância dos recursos e tudo mais. E a gente fica em choque, às vezes, e a gente, quando forma, tem a noção de que tudo é crime. A gente comentou agora há pouco sobre as crianças que mandam ali na inocência a foto da tartaruguinha e tal, origem legal. Só que, infelizmente, nós temos crimes ambientais gigantescos que ficam impunes e, às vezes, as pessoas, de uma maneira geral, não têm a noção do impacto que é
um helicóptero do Ibama queimado, né? Ou melhor, dois, tentaram queimar dois, queimaram um, acredito, e tentaram queimar dois. E a gente fica nesse meio de campo, tentando fazer o nosso trabalho de formiguinha, unindo forças aqui para levar a importância da floresta em pé, a importância dos nossos animais, e acredito muito que as tartarugas elas são um dos animais mais carismáticos que nós temos na natureza, no planeta inteiro, né? E são excelentes mascotes para falar de conservação. Então, o que você pode falar sobre esse trabalho de conservação com tartarugas aqui na Amazônia? E eles serem essa bandeira. Sim, acho que a gente tem trabalhos muito, muito interessantes, né? Eu, infelizmente, não tive contato direto com os projetos lá na prática. Eu fiquei mais na teoria, conhecendo pouco deles. Mas a gente tem o projeto Tartaruga da Amazônia, que ele tem várias vertentes, né? Vários lugares. Então, realmente, esses projetos foram o que a gente, a partir deles, conseguiu resgatar um pouco do que estava muito fragilizado. As tartarugas eram muito, realmente, como eu posso dizer, elas estavam com um problema de extinção porque estavam sendo muito utilizadas e retiradas da natureza. Mas esses projetos levaram para as comunidades essa ideia de conservação. E geralmente eles tentam incluir as pessoas da própria comunidade para fazer a proteção ali da praia de desova, todo o processo de educação ambiental também acontece. Claro que tem os pesquisadores, que são muitos, mas também tem a comunidade envolvida, isso é muito importante. Trazer esses símbolos, porque as pessoas não conhecem, né, Rodrigo? A gente falou aqui, são 20 espécies, se a gente perguntar aqui nessa live quantas espécies cada um dessas pessoas conhecem, não deve ser todas, eu acredito que não são todas, que todo mundo conhece. Mas, se conhecessem essas espécies, elas iam entender por que a gente tem que proteger. Então, esse é o nosso objetivo. Mostrar para eles quem a gente está protegendo. A gente está protegendo a floresta, a gente está protegendo esses carinhas. No caso, eu falo muito das tartarugas, mas todos os animais são símbolos importantes nesse processo de a gente atuar na conservação das espécies. Exato. E uma coisa que eu ouvi muito na pós-graduação, no mestrado, né, eu faço finalizando de zoologia, era alguns pesquisadores já de longa data falando assim, o que importa não é exatamente o animal que você vai trabalhar. E às vezes a gente entra no mestrado pensando no animal, né, mas sim no método e no propósito final da coisa, né. Eu acredito que a conservação vai muito nesse encontro do tipo, posso estar falando de tartaruga, só que a tartaruga ela está no mesmo ambiente, às vezes, que vive o boto da Amazônia, que vive a onça pintada, que vivem outros animais. Então, às vezes, eu falar de um bichinho, a gente está falando de tanta coisa, e é complexo, né? Mas às vezes a gente precisa falar de uma coisinha para simplificar, ou às vezes até estudar um animal, uma espécie, para poder simplificar o todo, né? E aí tem essa magnitude do todo. É extremamente importante, Rodrigo. É exatamente isso. E o que mais você conta pra gente sobre as tartarugas? Você quer passar algumas informações agora pra turma, falar sobre os nossos bichinhos, quais são os mais comuns, quem é a maior de todas e a menor de todas? Tô contigo, vamos lá. Sei, acho que eu posso começar tentando falar para eles como é que eu cheguei nessa parte de estudar tartaruga. Boa, porque, porque assim, eu, quando entrei na graduação, Rodrigo, eu conhecia pouquíssimas espécies. Eu entrei na graduação como todo mundo que está por aí, que conhece uma ou duas espécies de tartaruga. Beleza, conheci o tracajá, conheci a tartaruga da Amazônia, porco da Irapuca. Essas aqui que são as mais faladas, né, que a gente geralmente conhece. Aí entrei na graduação, beleza, fui começando a estudar, aí eu no terceiro período, lá para 2017, eu conheci o SECA e eu fui pedir estágio, lá com a Sabrina, não sei se ela ainda está aí, mas falando, batendo na porta, Sabrina, a gente posso fazer um trabalho aí pra gente estagiar, eu preciso contar horas e tudo mais, eu já gostava de tartaruga porque é um bicho, como tu disse, muito simpático. A gente não tem como tu não ter essa noção. Eu também conheço os jabutis, claro, né? Os jabutis são universais e muito fofos. Aí, nessa ideia de
Pedir estágio foi quando... Olha o livrinho. Esse é famoso, né? Eu vou pegar aqui para ilustrar Esse é famoso. algumas coisas aqui que você comentar, para mostrar para a turma. Sim, olha aí, ó. Tem aqui, também tem esse aqui, os dois. Eu lembro que eu ganhei esse livro aqui da mão do Dick, ele não quis me dar autógrafo no livro. Na hora ele não quis me dar um autógrafo, aí acabou que eu perdi o autógrafo dele, não recebi. Eu ganhei das mãos do Dick isso aqui. Valiosíssimo. Foi, que legal. Muito demais, ele é maravilhoso. Eu, inclusive, nessa mesma época que eu entrei para pedir estágio no SEQUA, logo em seguida teve uma semana da biologia lá na UEA e teve um minicurso sobre répteis. Na verdade, um minicurso sobre tartarugas, que foi o Dick, a Sabrina, e uma galera lá do SEQUA, eu não conhecia nada ainda. E nesse dia, eu comprei o livro e ele autografou para mim. Ele escreveu lá, bem-vindo ao SEQUA, Milena. Ah, foi muito legal, eu fiquei toda animada. Demais, demais. Aí, beleza. Entrei no SEQUA, comecei a ver as tartarugas e a primeira coisa que me chamou a atenção era a diversidade. Caramba, eu não conhecia nada de tartaruga. Tava entrando ali super leiga, eu tentava pegar informação, eu via todo mundo falando nome científico e eu ficava perdida. E, é claro, tentando sempre estar aprendendo com quem sabe, né? Essa é a ideia. Aí trabalhei lá, e quanto mais eu trabalhava, mais eu realmente começava a me encantar pelas tartarugas. Mais uma informação nova chegava e eu, meu Deus, que coisa legal. E foi nessa ideia que começou meus trabalhos de divulgação científica. Porque quando eu percebi que eu me encantava muito com as informações, eu não queria deixar isso só para mim, eu queria falar para todo mundo. Então, lá no SEQUA, não sei se quem está aqui conhece, tem gente que não é nem de Manaus, é um centro de estudo que fica lá dentro do INPA, que é no Bosque da Ciência, que é um lugar onde estuda a tartaruga da Amazônia. Então, lá tem um local de visitação, também tem onde eu desenvolvo pesquisas com tartarugas, e foi lá que eu comecei esse trabalho. E lá, nessa parte de visitação, eu fazia o processo de guia. E mesmo que eu não soubesse quase nada de informação no começo, acho que eu sabia, eu falava. Então, eu passava e tentava falar para as pessoas. E geralmente as informações curiosas, para mim, também geravam muita curiosidade para as pessoas. E nesse meio tempo, Rodrigo, de 2017 para 2018, foi quando eu conversei com o meu orientador da faculdade, da área da educação, e ele comprou a ideia, que era mais ou menos assim. Eu queria tentar levar um encantamento para os visitantes de uma maneira mais... O encantamento que eu tinha com as tartarugas para os visitantes de uma maneira melhor do que estava acontecendo naquele momento. Então, eu fiz todo um processo ali, todo um trabalho de divulgação científica, e com coisas muito simples, a gente viu uma grande diferença. Eu ia caçando em todos os livros que tinha, tudo que é artigo, as informações mais legais e mais curiosas, para passar para os visitantes. E fiz um circuitozinho, assim, tentando falar de cada espécie, e foi muito legal. Nessa experiência, a gente conseguiu ter um resultado muito bacana. Eu sempre falo que eu trabalho através do encantamento, porque esse foi meu tema por vários trabalhos, sempre era tartaruga e encantamento, tudo junto. E realmente, quando a gente quer, a gente consegue levar encantamento e explicar a biologia, que é linda pra gente, para as pessoas, para que elas também possam perceber essa beleza. Eu acho que esse é o nosso propósito, é para isso que o biólogo serve. Exatamente. E a galera tá interagindo aqui, tá rolando um maior bate-papo aqui do lado, eu tô tentando acompanhar também. Tem gente falando que tem tartaruga de todos os tamanhos e até tartaruga albina. E aí, eu até comentei contigo esses dias que a gente tem uma foto muito parecida, né? E aí, até de camisa azul, o mesmo bicho. E é um prazer ter esse bicho vivo até hoje, e é algo extremamente raro na natureza, né? Ou melhor, que acho que não acontece na natureza, acho que se acontece é muito difícil mesmo, que é o angélico, né? É o angélico. O angélico é uma tartaruga albina, uma tartaruga da Amazônia, é um macho albino que está lá no SEQUA, né? Para quem quiser ver, quando já estiver aberta a visitação, todo mundo está convidado. Inclusive, me chamem que eu já vou lá com vocês. Mas, Rodrigo, uma coisa interessante sobre tartarugas da Amazônia que eu não sabia e que eu vi vindo das palavras do Dick, não foi ele que me falou, mas eu vi em estudos que ele fazia, eu pesquisava muita coisa buscando curiosidades, né?
Então, numa dessas, eu tenho uma fala que ele diz sobre o Angélico, sobre as tartarugas albinas, que perguntam se é muito raro, porque geralmente na espécie humana é uma coisa relativamente rara, né? Ele fala que nas tartarugas da Amazônia, nessa espécie especificamente, é algo que acontece com certa frequência. Porque uma em cada 2 milhões de tartarugas que nascem, uma é albina. E a gente pode pensar, pô, uma a cada 2 milhões é muita coisa, né? Vai demorar para nascer. Só que todo ano desovam muitas tartarugas. Então ele diz que, pelo menos todo ano, ele conseguia avistar uma tartaruga por ali, uma albina. É claro que, como tu até falou na foto que você postou, é difícil que esse animal chegue à vida adulta, né? Porque ele é muito mais suscetível à predação, chama muito mais atenção que os outros indivíduos, mas não é tão raro assim nascer. É raro Sim. que ele cresça e se desenvolva, mas nascer ele é relativamente... Inclusive, Rodrigo, tu sabe por que tem tanta tartaruga da Amazônia? Porque nas tartarugas da Amazônia existem as albinas? Uma coisa interessante... Não sabe? sei. Eu também não sabia. Eu não sabia porque eu achava que era. Mas a genética é uma doença genética, o albinismo, né? E no caso das tartarugas da Amazônia, ele ocorre com mais frequência do que nas outras espécies, porque uma fêmea, ela é fecundada por até 8 machos. Caramba! Então, exato. E nesse processo, acaba com que o parentesco entre eles pode ser mais próximo. Entendeu? Então é como se, tipo, uma fêmea cruzasse com um primo, um tio, parentes mais próximos. Isso faz com que a genética também seja muito próxima e gere mais casos de albinismo. Caramba, então é uma variabilidade genética gigantesca. Temos perguntas, a galera tá interagindo aqui, eu preciso conversar contigo, mas preciso conversar com essa turma também aqui, que estão agitadíssimos. E estão dizendo que são fofinhas as tartarugas, tem umas tão pequenininhas que cabem na mão. Quanto tempo vive uma tartaruga albina? Você comentou agora há pouco, né? Acho que vale lembrar um pouco disso, dar um pouquinho de mais ênfase aqui. Não sei se a Giovana acompanhou a resposta, mas vamos lá. Quanto tempo vive uma tartaruga albina, mais ou menos, assim? Sim. Em cativeiro, eu acredito que o Angélico, lá no século, ele tenha por volta dos seus 20, 30 anos, eu acredito. Mas na natureza, eles não costumam chegar à vida adulta. Eles geralmente são predados logo quando filhotes. Então, eu não tenho certeza da idade do Angélico, mas eu acho que ele já tem mais de 20 anos. Acho que por aí também. Eu tinha escutado alguma coisa assim. Sim. O pessoal tá frustrado aqui, achando que elas eram fiéis. E não são. Tem gente falando que rola suruba nas tartarugas. Meu Deus do céu. Mas sim, acontece no reino animal e graças a isso temos aí essa variabilidade genética gigantesca das tartarugas da Amazônia, né? É algo muito interessante. A galera tá agitadíssima comentando aqui. Vamos seguir, mas eu vou ficar de olho aqui. A gente vai nesse vai e volta de vez em quando aqui, tá bom? Beleza. Elas não são fiéis, mas são ótimas mães, as tartarugas da Amazônia. Concorda? Melhor que muita gente, né? Tem gente que nem isso. É infiel e é péssima mãe, larga o filho por aí, não cuida do filho. Pais também que saem para comprar cigarro e Deus me livre, sumiu. Pois é, e elas não. As tartarugas, as fêmeas, elas são ótimas mães, elas esperam, né, os filhotes ali na beira da praia, pelo menos essa espécie, tem esse hábito de esperar os filhotes e chamá-los para que todos eles migrem junto atrás de alimento. Então, tem esse cuidadozinho muito fofo. Vale lembrar aqui pro pessoal, eu queria só que você comentasse um pouco sobre esse chamar. O que é esse chamar que a tartaruga faz para os filhotes aí? Como que ela chama? É com a patinha? É com a balançando a cabeça? Como que ela faz isso? É incrível, né, Rodrigo? Mas as tartarugas, elas podem se comunicar e a gente quase não sabe. E no caso das tartarugas da Amazônia, a comunicação é através de sons mesmo. Inclusive, eu não sei se tu já chegou a ouvir, o som que ela faz parece um beijinho. Tem gente que acha parecido com um beijo. Eu também acho. Então, são ruídos pequenos
mas alguns ruídos que elas fazem. Inclusive, desde os ovos, desde o ninho, elas já estão se comunicando. Elas se comunicam ali, dentro do ninho, para que elas saiam todo mundo junto, porque quando sai todo mundo junto é mais difícil que alguma ave venha predar ou comer a tartaruguinha, né? Então, elas começam a se comunicar ali no ninho, aí as fêmeas, elas ficam na beira da praia, elas também emitem sons, e quando os filhotes eles chegam na água, elas emitem esses sons para que eles sigam e todos migrem juntos. Certo, maravilha. Tem mais perguntas que eu já fazer, mas procede a informação de que as tartarugas elas retornam à praia onde elas ovopositaram, fazem isso com frequência ali com o ciclo da água mesmo, com a subida e descida de rio? Anualmente elas vão e voltam à mesma praia? Então, Rodrigo, algumas espécies sim, outras não, né? Depende. Depende muito da espécie. As tartarugas marinhas, elas têm esse hábito mais forte, mas como aqui na Amazônia a gente também não tem uma, vamos dizer assim, uma garantia que a praia esteja do mesmo jeito no ano anterior, até por conta dessa subida e descida dos rios, nem sempre. Algumas espécies têm mais esse costume e outras não. Inclusive, tem locais que são, sim, pontos de praia que sabe que ali vai ter desova todo ano, e já os pesquisadores já vão para lá, já acompanham, fazem todo o processo, mas nem sempre. Depende da espécie. Maravilha. A Suzy também está acompanhando a gente aqui, está falando que o sexo das tartarugas varia de acordo com a temperatura. Os machos e fêmeas vão variar de acordo com a temperatura, né? Uma informação bastante interessante que a gente... Esse povo aí, essas pessoinhas aí foram que, a Heloísa também, que participaram do mini curso que eu dei no meu TCC que eu te falei, então elas já assistiram lá, já sabem dessa informação e lembra. Mas é verdade, é importante, muita gente não sabe disso, né? Sim, sim. E a temperatura do ninho faz com que o sexo, determina o sexo da tartaruga. Por exemplo, se o ninho tiver uma temperatura um pouco mais alta do normal, geralmente vão nascer fêmeas. Se tiver com temperaturas um pouco mais frias, um pouco mais baixas, é provável que nasçam mais machos. Então, essa temperatura controla. Por isso que existe uma temperatura ideal. Os ninhos têm aquela temperatura ideal para balancear. Inclusive, esse é um dos pontos que falam do aquecimento global acabar atrapalhando, inclusive, isso, né? Porque se aumenta a temperatura do planeta, aumenta a temperatura lá do ninho da tartaruga também, e vão nascer só fêmeas, uma hora não vai ter macho. Sim, é um problema para a gente pensar. Exatamente. Estão perguntando aqui também se tartaruga que foi criada desde criança pode ser comida. Maldade, gente. Meu Deus do céu. Não é uma boa ideia. Na verdade, a gente tem que ter noção de que as espécies que podem ser criadas em casa e que são legalizadas não são todas, né, Rodrigo? Desculpa, não entendi, que cortou um pouquinho. Eu tive um corte do teu áudio, eu não consegui entender. Tá, repito. Então, a gente tem que ter primeiro essa noção de que não são todas as espécies de tartaruga que a gente pode ter em casa. São algumas que são legalizadas. Principalmente o jabuti, é o mais comum de poder ter em casa, até porque o cuidado com ele é muito mais fácil e é mais simples cuidar de um jabuti do que uma tartaruga que necessita, por exemplo, de água para toda a sua vida. Então, assim, se você tem um animalzinho que começou a criar desde pequeno e é legalizado, a gente precisa ter isso em mente, comprou tudo certinho, aí você vai criar ele, mas eu tenho certeza que você vai ter tanto afeto que não vai querer comer, não. Vai não. Agora, se quiser adquirir animais para alimentação, e aqui na região norte é muito comum, né, Rodrigo? Sim, sim. Já comeu tartaruga, Rodrigo? Já comi para experimentar mesmo, assim, parte cultural, mas não curto muito a ideia, não. Não gosto muito. Bicho de casco, só ovo mesmo. Eu também. Só ovo de galinha mesmo. O único bicho de casco que eu como. É melhor mesmo. Mas, assim, a gente consegue encontrar, inclusive, nos shoppings de Manaus. Uma vez eu vi que, caramba, olha ali, tem vendo tartaruga. E sim, tem, porque pode. O problema é legalizado. Precisa tirar do cativeiro lá onde eles criam só para alimentar, para enviar para esses locais e vender para alimentação, né? Para fins alimentícios. Então, se for legalizado, não tem problema nenhum. Certo, que vem de encontro com a pergunta que o Leonardo fez agora. Se eu manejar, eu posso comer?
é um pouco mais complexo porque a gente tem uma série de legislações quanto à criação de animais em cativeiro, existem normativas do IBAMA, que você vai ter que se cadastrar, você vai ter que fazer parte de um sistema chamado CISBio, CISFAUNA, na verdade. E aí vão verificar o local que você tem para você colocar esses animais, ver a procedência das suas matrizes, aí eles vão botar ovos, você vai ter que ter um controle desses animais e prestar conta em relatórios. Então é bastante complexo e é muito mais simples você realmente adquirir animais de cativeiro, que hoje em Manaus existe esse mercado sim. Existem criadouros que fornecem isso para Manaus e outros estados também. E eu lembro que eu comprei duas uma vez para criar, mas aí não podia criar, porque o animal vendido para alimentação, ele tem um tipo de marcação que não é um tipo de marcação que você tem no animal para pet. Basicamente, o animal que vem para alimentação, tartarugas para alimentação, as tartarugas da Amazônia com até 3 anos de idade, mais ou menos, se eu não me engano, são animais que vêm com... Oi, Rodrigo, perdi teu áudio. Não sei se estão ouvindo aí, mas eu perdi o áudio. Opa, voltei. Voltou aí? Voltou. Então, os animais para... Voltamos. Voltou agora. Os animais para alimentação, eles vêm com um... Estão me ouvindo? Deixa eu botar esse fone aqui. Sim. Ligar direto. Então, que bugou aqui o negócio. Deixa eu botar aqui. Tudo bem, sem problema. Estão me ouvindo? Sim, Rodrigo, tranquilo. Os animais vêm com lacre, então, e você não consegue ter essa marcação durante muito tempo. Ele acaba caindo. E você não vai ter pro resto da vida. Diferente dos animais para pet, né? Que vem com microchip. Então, é bastante complicadinho. Comprei e acabou que eu tive que destinar esses bichos para uma outra pessoa porque eu não poderia ficar com eles. Tem que ter todos os cuidados, né? Realmente, inclusive, é importante porque muita gente não conhece dessas informações que precisam ser mais divulgados para que as pessoas tenham noção e façam o processo certinho. Se é para alimentação, compra do criador de alimentação. Se é para pet, animal de estimação, também tem. Vai lá e compra. Tudo certinho. Sim, sim. E é bastante complicado porque assim, a ideia na época era comprar esses bichos para educação ambiental, ir até as escolas, falar dos bichos e tal. E foram adquiridas com preço bom até, na época, assim. Que eu fiquei, meu Deus, como pode ser tão barato um bicho desse para alimentação, com tanto tempo que ela demora para crescer, né? Então é bastante complexo isso e às vezes até um pouco duvidoso, né? É meio estranho, né? Às vezes a gente não tem essa confiança mesmo de onde veio. E quando tá barato demais, a gente precisa desconfiar dessa procedência. Exatamente. E aí, deixa eu acompanhar aqui as perguntas. Aqui acabou que caiu o meu áudio aqui, bugou, mas vamos lá que a gente está ao vivo. Vamos fazer a coisa acontecer. Quanto passa um jabuti? Quanto pesa? Que é pesa. Acho que deve ser pesa, né? Acredito que sim. Quanto pesa um jabuti? Depende da idade, depende do tamanho. Eles chegam... agora. Não vou lembrar quanto pesa um jabuti. Essa aí. Eu vou pegar uma cola aqui. Mas quando eles estão adultos... Isso, vai lá. Eu acho que tem algo em torno de 20 quilos o vermelho. Algo em torno de 20 quilos o vermelho. E o amarelo pode chegar até 60 quilos. Os bichos grandões. O amarelo é bem grandão. As fêmeas são menores. E é uma coisa que eu acho, e até esses dias eu achava que era o contrário, eu achava que as fêmeas eram as maiores, né? Mas os machos são os maiores nos jabutis, é isso? Os machos são maiores nos jabutis? Cara, acho que são as fêmeas, não é não? Não, pois é. Acho que são as fêmeas são acho que... Acho que as fêmeas são maiores. No jabuti? No jabuti? Eu acho que sim. Bom, depende da espécie, né? Porque muitas espécies têm machos maiores, outras menores, então depende muito isso. Sim, acho que eu li
O Dick me falou na época que tinha alguns erros nesse livro. Eu li nesse livro que os machos eram maiores, mas eu acho que de fato as fêmeas são maiores. Eu tinha lido em algum outro lugar de fato que as fêmeas são maiores. Aí eu fiquei um pouco confuso, mas eu lembro que ele me chegou a me dizer que esse livro estava desatualizado e algumas coisas seriam corrigidas. Eu acho que esse é um dos pontos. Sim. Então, quanto custa mais ou menos o que? Uma tartaruga para comer? É isso que o pessoal está perguntando? E estão perguntando também Deve ser. a temperatura para nascer uma tartaruga albina. Você quer comentar, Milena? Rodrigo, não lembro a temperatura normal ou a temperatura para. É porque assim, o albinismo não vai ser determinado pela temperatura, beleza? Isso a gente precisa ter noção. Não é pela temperatura, é pela condição genética muito próxima ali dos parentes, então faz com que nasça uma tartaruga albina. Mas a temperatura só vai determinar se ele é fêmea ou macho. Exato, deixa eu só mudar aqui de novo, rapidinho. Acho que voltou. Deixa eu ver. Voltou, Rodrigo. Só corrigir aqui. Só um minutinho. Opa. Voltando? Voltamos. Dei uma bugada aqui. Beleza. Voltamos. Beleza. Alguma coisa aconteceu aqui, alguma coisa. Me conta a cara esse microfone hoje. Ou sem microfone. Vamos nessa. E quanto custa mais ou menos? Eu lembro que na época era isso há, 4 anos atrás, 5 anos atrás, R$70 mais ou menos eu comprei uma tartaruga. Esse preço mais ou menos. E para acho que hoje em dia é mais caro, né? Cento e pouco deve ser. Deve ser por aí. Essa para alimentação. Isso, para alimentação. Para pet eu já vi jabuti de 300 e pouco. Não sei quanto tu adquiriu o seu. Mas tem de 500 também, geralmente. Sim. Eles estão nessa faixa. Quando baixa um pouco mais, mas geralmente é 500. A tigre d'água, ela tá na faixa dos 300 e pouquinho. O jabuti, com frete, com tudo, com todos os documentos e tal que você precisa ter para criar, tá chegando em Manaus na faixa de 700 e pouco, R$800, mais ou menos. Já você recebendo no aeroporto ou no terminal de carga. E é um dos pets silvestres mais em conta que você tem. Se você quer ter um animal legalizado, eu acho que esse é o melhor caminho para você começar, porque realmente é um dos que tem o preço mais acessível e hoje os criadores, eles facilitam demais os pagamentos. Então, se você quer ter um animalzinho, que seja legalizado de fato, né? Com certeza, Rodrigo. Dá para ter, agora a gente já tem essa possibilidade, a gente nem tinha a possibilidade de ter legalizado, agora dá para ter tudo certinho, então vamos buscar esse meio. Certo. As tartarugas albinas costumam acompanhar os seus filhotes depois da desova. Eu acho que é aquilo que a gente falou, né? Sobre a questão do não chegar ao ponto de reproduzir na natureza, né? Geralmente elas morrem muito cedo. Mas só em cativeiro que elas chegam à vida adulta, mas a albina ela vai morrer muito cedo, né, Rodrigo? Então não tem como ela acompanhar o filhote, porque ela não vai ter filhote. Exato. E vale lembrar também que esses animais albinos de diferentes espécies, acho que falando de répteis, acho que principalmente os répteis, têm um alto valor no mercado pet, principalmente no mercado ilegal. Então são animais que têm as pessoas têm um interesse gigantesco, né? Principalmente no mercado internacional. A gente vê, às vezes, vasculhando no Instagram, você vê uma hashtag lá, tartaruga da Amazônia, então você bota o nome científico, Podocnemis expansa. Você vê lá os bichos albinos, você vê os bichos com padrão de cor super diferente, porque existe, infelizmente, o tráfico também, né? E são animais de interesse gigantesco, né, Milena? Sim, e é muito comum, né? A gente tem que procurar o que é legalizado, porque é muito fácil você encontrar o que não é. E para dar problema também é fácil, né, Rodrigo? É bom lembrar que as multas para quem tem animal de estimação ilegal é de R$5.000. Então, é perigoso. É perigoso. E tem muita gente aí que entra nesse game, às vezes não é nem para criar um bicho. Às vezes as pessoas têm uma loucura de querer entrar nessa rede de tráfico, que é algo extremamente sério e extremamente organizado, infelizmente. E é um dos pontos que eu quero fazer ainda um dia, uma matéria investigativa sobre tráfico. Como biólogo, mas com esse lado de televisão, tenho muita vontade de acompanhar isso e trabalhar junto com polícia, trabalhar junto com o IBAMA para a gente acompanhar uma investigação de fato que coíba, né, esse tipo de ação dentro do Brasil.
E aí perguntaram também sobre a alimentação de tartarugas. E aí a minha recomendação para quem cria aí, ó, é a Reptomix Pro e as outras rações, as Reptomix que tem da Alcon. Temos essas rações específicas para as tartarugas aquáticas, né, vamos colocar assim, que são os animaizinhos que você vai criar em cativeiro, legais, animais legais, de preferência, pelo amor de Deus, e você precisa dar condições para o seu pet. Milena falou que os jabutis são animais que são mais fáceis de criar por conta de estarem no ambiente terrestre, e o complexo de tudo isso é criar tartaruga que geralmente fica aquela água fedorenta, as pessoas não fazem a troca correta, e às vezes não tem uma boa filtragem, e existem produtos que você vai colocar na água para auxiliar no condicionamento do casco da sua tartaruguinha e melhorar aí, evitando fungo, evitando qualquer tipo de doença para o seu pet. Então, a Alcon tem produtos excelentes para você cuidar da sua tartaruguinha. Olha que coisinha mais maravilhosa! Estou no Parque Beto Carreiro, conhecendo alguns dos animais do zoológico, e aqui nós temos uma tigre d'água. E vale lembrar que a Alcon lançou recentemente um produto novíssimo, que é a Reptomix Pro, que tem todos os nutrientes necessários para o seu bichinho. Alcon Club Reptomix Pro é um alimento completo super premium para tartarugas aquáticas. Alguns dos pellets vêm em formato de camarão, o que é bastante nutritivo e muito apreciado pelas tartarugas aquáticas. E logo logo estará nas melhores lojas, garantindo a melhor nutrição para o seu pet. Milena, já conhece essas linhas aí da Alcon? Conheço, elas são muito boas, né? Elas realmente são a referência quando a gente fala de alimentação e também de manejo desses animais. É sempre importante. Inclusive, a gente sempre indicava lá no SECO ter os melhores, ter acesso a esses tipos de alimento, porque eles realmente são muito importantes. Exato. E aí o mais louco é que agora a gente esteve na Alcon em dezembro e acompanhar a cadeia de produção, você vê ali como é feito antes de entrar no potinho, é muito legal, cara. A gente não imagina o trabalho que existe por trás e todo o trabalho de zootecnistas trabalhando na nutrição dos pets e tal, pensando em carapaça, em musculatura, pensando em dar realmente condições para que os pets vivam com qualidade. Acho que é fantástico isso tudo e proporcionar uma vida longa para os pets é fundamental, principalmente quando a gente fala em tartarugas, que vivem tanto, né? Sim, é muito importante a gente estar dando essa qualidade de vida. E é sempre bom também a gente frisar, quando a gente fala de adquirir um pet, a gente tem que realmente pensar em toda a evolução dele, de todo o ciclo de vida dele, porque são animais que vivem muito tempo. Então, muita gente descarta depois que não dá, o animal cresceu, o jabuti ficou grande demais, já não dá para criar, cuidar naquela casa, e descarta na natureza, como se fosse muito simples assim, um animal que foi acostumado em casa, com toda aquela mordomia, digamos assim, sem contato nenhum com outras espécies. Então, ele acaba que se ele for descartado assim na natureza, ele vai sofrer muito mais fácil a predação, ele não vai conseguir sobreviver, porque ele não vai ter esse conhecimento que ele teria adquirido se fosse realmente desde o início da sua vida lá. Então a gente tem que ter cuidado. Se for para ter um animalzinho, vamos pensar, ele vai viver 30 anos, 50 anos, vamos pensar nisso para a gente proteger o bichinho até o final da vida dele. Exatamente. E falando aí de jabuti, a gente está falando de soltar, você falou de soltar o bicho descartado na natureza, né? A gente falando de animais em condições ótimas, que geralmente são condições que a gente não encontra em animais descartados assim. São animais que são alimentados principalmente com pão, o que é extremamente errado, e os animais ficam extremamente deformados, e às vezes a coluna vertebral fica totalmente desfigurada e o animal não consegue nem se locomover. E as pessoas vão e soltam esse bicho na natureza e tipo, te vira agora. Criei até onde eu quis e agora te vira. E acho que não é bem assim, né? Não, o bichinho já está ali com deficiência nutricional, com todos os problemas que ele acaba adquirindo por conta disso. Então, é maldade pensar assim e fazer isso. A gente tem que evitar ao máximo esse tipo de coisa. Então, sempre que você adquirir um pet, vocês que estão acompanhando, quiserem repassar essas informações também, pensar muito bem no depois, no futuro, né? Tipo, você não começa uma graduação, você não começa a estudar sem pensar no depois, você não compra um carro sem pensar no depois, não adquire alguma roupa sem pensar no depois. Bom, você compra uma roupa, você tem que saber como é que você vai lavar.
principalmente roupas femininas, que tem um monte de, aqueles vestidos que a gente imagina, assim, eu fico pensando, né? Como é que lava aquele vestido cheio de lantejola? É uma coisa assim que, pô, meu Deus do céu. E você tem que pensar os porquês e os praquês, né? Então, ao adquirir um pet, saber que o animal vai viver muito e saber que esse animalzinho que você pega desse tamanho vai crescer e vai exigir um tamanho de espaço muito maior para viver e que ele vai precisar comer. E o que se ele come hoje 5 grãozinhos de ração, no futuro, quando tiver gigantesco, ele vai comer muito mais. Principalmente falando de jabutis, ainda que são os mais comuns no Brasil, né? Eu acho que são das tartaruguinhas mais criadas no Brasil, que as pessoas às vezes não têm realmente a noção. E ainda falando de tráfico, são jabutis que vão da Bahia para o Sudeste, vão para o Sul, e as pessoas criam ali, criam às vezes no frio, e esses animais são animais que precisam do sol, né? E as pessoas vão e abandonam. E aí a gente tem a questão da introdução de animais onde não tinha antes também, que é muito complexo, né? Sim, é muito complexa essa situação toda, Rodrigo. A gente conhece muito, inclusive tem tartarugas, né? Tigre d'água americano, que não era daqui, foi introduzido e ele acaba prejudicando a fauna realmente nativa. É muito essa questão do tráfico, é muito perigoso. Sim. E vale lembrar também das iguanas na Flórida, né? Que a gente teve o caso do governo querendo eliminar as iguanas, porque levaram para lá os bichos, e aí hoje é praga e tal. E aí você gera um problema em outro lugar, com animais que não eram dali daquele lugar, e aí depois, infelizmente, precisam abater os animais para corrigir um erro que não foi dos bichos, mas sim dos seres humanos. E aí que está o grande problema. Então, por isso que a gente precisa tanto comunicar com as pessoas, dar ênfase a trabalho de educação ambiental, de educação científica, para dizer para as pessoas, bom, os animais são importantes, muitos deles são importantes na natureza. Alguns dão para criar? Dá para criar, mas vamos criar do jeito certo. Existe uma legislação no país e você faz isso muito bem, eu admiro bastante. Vi você fazendo essa palestra com as crianças naquele dia e trazendo à tona tudo isso e aproximando as crianças dos animais, aproximando as crianças da natureza, que hoje, infelizmente, é algo que nós estamos perdendo com o tempo, né? Não temos mais tanto espaço de programas na televisão falando sobre animais. E acho que você tem 24 anos, você acompanhou essa televisão antigamente, você deve ter visto um pouco disso na TV aberta, né? E Sim. hoje... Inclusive eram inspirações, né, pra gente. Exato. Tinha muitos deles. Exato. E hoje as crianças... Eu acho que eu não sei se chega a te comentar, mas uma das coisas mais tristes que eu já passei fazendo palestras de educação ambiental em escolas foi com a nossa coruja. Eu levando a coruja para as crianças terem o contato, entrar ali numa sala de aula, ter essa possibilidade de ver o bicho. E uma menina, eu lembro de uma menina, uma criança, assim, eu lembro como se fosse hoje. Ela não olhou para a coruja, ela não olhou para o bicho, ela olhou para o celular dela e ela olhou a coruja através da tela do celular e passou a mão na coruja. Caramba, percebe o quanto a coisa mudou, sabe? E naquele dia eu pensei assim, cara, se entrasse uma coruja na minha sala de aula quando eu era pirralho, eu ia pirar o cabeção, eu ia ficar louco. Sim. E a gente está no momento em que a gente está separando as pessoas da natureza a cada dia mais, né? Com o avanço tecnológico, com construções, com grandes cidades. E tanto que hoje os apartamentos, as crianças vivem em apartamentos e não tem mais o pé no chão, no quintal. Então, trazer isso à tona é muito bacana. Trazer isso por meio de palestras é muito legal. Você tem feito um trabalho excelente mesmo com as crianças. Acho que você está de parabéns mesmo. Tem muita gente acompanhando aqui. Isso é lindo. Então, poder trazer uma pessoa que comunica sobre divulgação científica, comunica sobre ciência, é bacana demais. E poder dar mais... visibilidade e espaço para essa pessoa comunicar é fantástico. Então a gente só tem a somar. E quem mais quiser falar sobre o seu bicho de pesquisa, se tiver alguém querendo contar alguma história, participa aqui com a gente também, que a gente está aberto para ouvir histórias. E temos muitas perguntas. Temos perguntas aqui. Como é a reprodução dos tracajás? Pergunta categórica. Né? Foi específico, tracajá. Olha, os tracajás, eles se reproduzem na água, mas eles são animais interessantes, na verdade, na questão como é que eu posso dizer? Quando eles vão colocar os ovos, eles não têm um local muito específico. Por exemplo, a tartaruga da Amazônia, ela gosta de praia, gosta da areia ali para colocar.
Tracajá não, ele vai colocar em muitos tipos de solo, areia, ele pode colocar no barro, ele pode colocar no meio da floresta, por cima das folhagens, então ele não tem essa característica de escolher um local específico. Por isso que a gente falou, as tartarugas voltam na praia, depende da espécie. Tracajá não tem essa característica, não. Sim. Outra pergunta, se tartaruga pode comer fruta? Olha, a maioria sim, depende da fruta. É bom tu dar as frutas que são do local, né? Então, aqui na Amazônia a gente tem frutas específicas, é bom a gente utilizá-las. Mas a maioria das tartarugas, elas são onívoras, ou elas têm essas preferências por frutas, algumas elas comem diversas outras coisas, mas as frutas, em geral, elas são para a maioria das espécies. Não todas, porque tem espécies que são carnívoras, elas vão comer peixe, ou alguns artrópodes, mas a grande maioria come sim fruta. Ó, Leonardo... De água doce, tá, pessoal? Sim. Leonardo está perguntando se das marinhas não. Se a introdução de quelônios em ambientes diferentes do que eles viviam antes, né, poderia alterar o comportamento ou então a morfologia deles. Olha, a pergunta é meio complexa, né? A introdução de quelônios depende se for um ambiente totalmente diferente do que ele está habituado, ou do que seria natural dele, com certeza vai ter algum tipo de deformação. Uma espécie que é aquática, ela não vai viver bem, não vai se desenvolver bem na Terra. Assim como uma espécie que é terrestre, ela não vai se desenvolver bem. Um jabuti ele não vai se desenvolver bem se você ficar botando o bichinho ali dentro da água sempre. Então, tem sim, vai ter essa malformação. O bichinho ele não vai desenvolver suas características que deveriam ser desenvolvidas. E por isso que tem que ter o manejo correto. Por isso que existe o biólogo também. Ele precisa saber, é um dos profissionais que vão ter essa capacidade de dizer como deve ser um ambiente adequado para ter esses animais. Exato. Vale lembrar, isso que você tocou no assunto agora, da questão de animais aquáticos não viverem bem na água. A gente vê que muitos quintais de Manaus tem pessoas que criam tracajás e tartarugas. Eu acho que todo o bairro de Manaus tem gente que faz isso. E muitas pessoas já me chamaram para ver. Querem ver que a gente trabalha com bicho? Vem cá ver meu bicho aqui, não sei o quê. E aí você vê os tracajás ali anos no seco. E aí você levanta e você vê aquele plastrão extremamente arranhado, né? E aí já vem os arranhões, já vem logo os fungos em sequência ali. Então, acho que isso que você comentou é muito importante, porque animal de água, animal da terra é da terra. E as pessoas não respeitam muito isso, às vezes nem leem o básico sobre o bicho e querem criar porque querem criar. E realmente pode mudar no sentido de que o animal vai sofrer. Ele não vai estar na condição ideal dele, ele vai sofrer sim. E principalmente quando a gente fala de temperatura. Estão perguntando também sobre a temperatura da areia, se acaba influenciando na vida das tartarugas. A temperatura ela vai estar sempre influenciando nos répteis de uma maneira geral, porque como eles não têm essa capacidade de controlar a temperatura deles, a temperatura externa ela vai estar mudando com frequência. Em geral, eles não vão se dar bem com temperaturas muito frias, desde demais, além da conta. A gente não está falando de um dia mais frio aqui em Manaus, que aqui é tranquilo. Mas, em geral, eles têm essa capacidade de se ambientar a essas temperaturas, principalmente mais quentes. Eles precisam do sol, eles precisam do calor para manter sua temperatura corporal adequada. Eles também podem viver em temperaturas um pouco mais baixas, na época do inverno, não tem problema nenhum. Tem essas questões. Certo. E vale lembrar também que muda toda a questão do metabolismo dos animais e por conta do frio, às vezes eles param de comer. E é uma coisa que as pessoas às vezes, minha tartaruga parou de comer, eu não sei porquê, não sei se ela enjoou da ração, não sei se ela enjoou do que eu dei para ela comer. É basicamente por conta da temperatura que realmente é muito importante para esses bichinhos. Então, realmente é fundamental você respeitar as condições ideais do bichinho. Né? Com certeza. E aí estão perguntando também sobre as plantas que as tartarugas podem comer. Tem muitas espécies, né? Muitas espécies que elas vão poder comer. Agora, na natureza tem as que são mais comuns, em cativeiro também tem as que geralmente são ofertadas. A gente tem que ter essa noção. Na natureza tem uma grande diversidade de plantas que elas vão comer, tanto plantas aquáticas como plantas que vão dispersar seus frutos na água, e elas vão comer os frutos.
tem tudo isso. Buriti, por exemplo, é uma que elas costumam comer bastante. O buriti? Uhum. Que massa! Legal demais. E aí, o que mais você conta pra gente sobre esse incrível universo das tartarugas? Agora, cara. Tem tanta coisa, né? Tanta Muita coisa que é coisa, meio difícil a muita coisa. gente Lembrar é complicado. falar assim algo específico. Ó, perguntaram aqui alface e couve, se pode dar para as tartarugas. Poder pode. Geralmente, as vegetais verdes, eles são adequados. Principalmente as com verde escuro. Com mais escuro, tem mais nutrientes para o animal. Se existe... Mas ficar na dúvida e tu não souber, compra a ração que o Rodrigo falou, é mais adequada do que tu dar alimento que seja ruim. Exatamente, vem balanceado já vem tudo ok, já foi feito pesquisa para poder desenvolver o produto, então só é você servir para o animal, porque o mais difícil de manter o animal em cativeiro é você saber o como nutrir, porque na natureza realmente a dieta é super diversificada. Hoje ela vai comer um buriti, amanhã ela vai comer um aguapé, amanhã ela vai beliscar um caranguejo. Então é bastante complexo porque assim, os animais eles têm uma dieta super diversificada no ambiente natural. E aí você traz em cativeiro, você quer dar só um alimento, vou dar só couve para minha tartaruguinha, vou dar só couve pro meu tracajá. Cara, você vai... É como se você comesse só arroz todo dia. Você vai ficar bem? Não vai. Basicamente é assim. Por que os cães que a gente cria, eles conseguem ficar bem? Só come ração todo dia. Porque a ração já vem balanceada. Já vem com todos os nutrientes ok ali, nivelados, para que ele possa manter a vida dele, para que possa ficar com pelo bom, com musculatura boa, com a parte óssea ok. E assim mesmo acontece com as tartarugas. Hoje existe uma ração, que antigamente não existia uma ração, né, no mercado há anos atrás, quando iniciou o mercado pet e tal. E hoje já existem produtos específicos que vêm com tudo balanceado para você só oferecer para o seu bichinho e ela vai ficar tudo bem. Então é bastante complexo. Vamos lá, John Maxson perguntando também se há alguma literatura, cartilha, onde o público em geral possa ter acesso às informações que esclareçam sobre as tartarugas regionais. Então, tem algumas cartilhas sim que são distribuídas aí. O IBAMA tem algumas cartilhas boas, mas existe sim, Rodrigo. Por exemplo, não sei se tu já teve essa experiência, eu já fiz várias vezes, de botar tartaruga na internet. Se você bota tartaruga no Google, a primeira coisa que vai aparecer são tartarugas marinhas. Muito material de tartaruga marinha. Tem aos montes, cartilhas lindas, estão incríveis. A gente precisa estudar também. Mas de tartaruga da Amazônia tem um pouco menos. Tem tartarugas, não só da Amazônia, mas tartarugas de água doce, de uma maneira geral. Tem menos essas informações, essas cartilhas. Por isso que eu tento aqui no Instagram fazer esse trabalho de divulgação, tentar levar para o quanto mais pessoas conhecerem, melhor. E é isso. Mas tem sim, tem algumas. O próprio Seco tinha algumas, mas um pouco mais antigas. Livro, literatura eficiente, adequada, tem. Tem, na verdade, esses dois, né? Esse que você mostrou, Tartarugas da Amazônia. Tá? E tem esse aqui que é Lones da Amazônia também, ele é um pouco mais atualizado. Mas, como a gente já disse no início da live, está sempre tendo novas informações, né, Rodrigo? Acho que 3 meses atrás, ou 4 meses, não tenho certeza, descreveram uma nova espécie de tartaruga, ali no Pará. E, assim, pouca gente sabe e poucas informações específicas a gente já tem dessas tartarugas. A gente precisa divulgar o máximo possível. Olha que legal, uma tartaruga nova aqui na Amazônia, né? Ali no Pará. Então, é sempre importante a gente estar fazendo esse trabalho. E é isso. Eu vou, inclusive, nos próximos meses, tentar melhorar cada vez mais esse material de divulgação que eu faço aqui. E se quiser ver ao vivo tartaruga da Amazônia, que vem em Manaus, vai no Seco. Melhor lugar que tem. Melhor lugar, vai ter a informação também, vai ter profissional lá que vai ajudar você, vai te dar a informação adequada. E você vai estar vendo. Nada melhor do que você ver ali de pertinho uma tartaruga. Exatamente. Estão te parabenizando, Geberson, parabenizando Milena pela divulgação científica de forma brilhante. Se existe algum alimento tóxico para as tartarugas? Acho que
acho que o que basicamente que for tóxico para o ser humano vai ser tóxico para esses animais também, né? Sim, mas tem outros. Inclusive, eu tinha uma amiga veterinária que ela falava um pouco disso. Eu não lembro exatamente quais são. Mas, se eu não me engano, os cítricos não são adequados para as tartarugas. Cítricos? Tem algumas, porque os cítricos não me parecem muito adequados para as tartarugas. Tem alguns outros, eu esqueci agora. Mas tem alimentos sim que a gente deve evitar. Alface, se eu não me engano, o Gabi comentou agora há pouco aqui também, que alface nós já escutamos em algum momento alguém comentando, acho que veterinários falando que alface não é bom para tartarugas, né? Couve sim que são realmente mais escuras, mas alfaces parece que não são tão recomendados. Sim, a gente tem que ter cuidado. Aqui uma pergunta também, se jabuti, existe alguma temperatura ideal para a espécie, tipo muito sol ou sombra, temperatura mais baixa? Olha, o jabuti gosta da temperatura manauara, a temperatura da região norte é super adequada. A maior parte do Brasil, inclusive, vai ter uma temperatura adequada porque eles não ocorrem só aqui, eles ocorrem na região norte com uma grande maioria, mas eles também ocorrem em outras partes. Tendo essa temperatura quente, vai ter dias mais frios, eles gostam também, gente. Eles são como a gente gosta de dia quente e gosta de dia frio. Depende do momento, né? Dia quente é bom para uma praia. Para eles também, dia quente, eles gostam da agitação, vão estar se movimentando muito mais, como o Rodrigo falou, vão estar mais ativos. Mas nos dias frios eles vão estar mais quietinhos. Então, depende muito, eles gostam dessas temperaturas. Não pode botar o bichinho no frio, não pode levar ele para o sul do Brasil, nada a ver. Deixa o bichinho aqui mesmo, num lugar com essa temperatura um pouco mais quentinha, que eles vão gostar. Certo. E também vale lembrar uma coisa que eu sempre penso quando eu vou criar um pet, quando eu vou ter contato com algum animal em cativeiro, é tentar reproduzir em cativeiro coisas que ele possa ter na natureza. Do tipo, você vai criar seu jabuti no quintal, deixa uma área de sombra, mas deixa ele ter acesso também ao sol quando ele quiser ter um sol. Às vezes eles gostam de se intocar também, ficar na lama, né? É uma coisa que jabuti ama demais. Então, o animal ter essa opção, acho que é fundamental também. Quando a gente fala em cativeiro, o que os zoológicos fazem também no Brasil inteiro, hoje a gente percebe isso, é dar condições para que o animal consiga ter um ambiente diversificado para que ele possa ter condições melhores de vida, né? Sim, com certeza. Tem gente que deixa o bichinho a pleno sol em cima de concreto e coitado, né? Só tem calor. Se não tiver uma área mais coberta, um negócio mais... Como você disse, essa explicação foi perfeita. Olha o que o Jefferson falou. Jefferson é meu amigo lá do Seco. O cara é demais. Ele falou que alface pode causar diarreia. É isso mesmo, ó, tá vendo? Tem que ter cuidado. Exato. Perfeito. Galera do Sequa, um grande abraço. Faz tempo que não visito também o Sequa. Temos vídeo no YouTube que tem umas visualizações gigantescas aí. Gravamos com o Dick também, foi um prazer. Gravamos com a Sofia, que está em Portugal hoje também, que foi fenomenal, deu uma mega explicação. Sabrina participou também conosco. E o Fábio, que descreveu essa espécie agora no Pará também, que esteve conosco falando sobre o mata-matá, que é um dos animais mais fantásticos que nós temos aí. E eu acho que vale a gente abrir um parêntese para falar do mata-matá, que o Geberson também pediu, acho que a gente comentasse sobre ele, né? É um dos mais diferentes. Só posso falar um pouquinho... Antes de tu falar do mata-matá, eu queria falar um pouco do teu canal, do YouTube, porque quando eu comecei a procurar informações sobre tartarugas da Amazônia, era muito difícil achar visual, achar vídeos sobre isso. Tem muito de jabuti, mas tem poucos que mostram as tartarugas assim. Então eu precisava, porque eu queria naquele momento, de vídeos, de qualquer informação que pudesse auxiliar no caso de não ter o animal ali vivo. E teu canal, inclusive, é um dos que melhor abordam isso. Então, foi um dos primeiros contatos que eu tive com você, foi muito antes de te conhecer. Foi ali no teu canal, assisti todos os vídeos de tartaruga da Amazônia ali. Que massa. E me ajudaram muito, inclusive. Não, o mais legal é você saber que um vídeo cumpre o seu propósito, né? Porque o propósito era realmente mostrar os animais da Amazônia. E assim, quando eu vou puxar um pouco, a ideia é ouvir, mas a gente entrou nesse assunto, e falando ainda de divulgação científica, quando eu iniciei foi um TCC também. E a ideia era mostrar para as pessoas o quanto os nossos animais são importantes. A gente fala em tartaruga hoje, como você bem colocou agora há pouco, joga no Google tartaruga. Vai lá, projetos de tartaruga. Qual é o primeiro que vem na tua cabeça? Projeto Tamar.
e tem tanta coisa boa acontecendo, e tantos pesquisadores fantásticos na Amazônia, e que muitas vezes não estão na mídia por conta de cada vez menos termos espaço na mídia para falar sobre natureza, para falar sobre conservação, para falar sobre espécies e ciência, nesse aspecto animal. Ter um espaço, gerar uma mídia, gerar um local onde nós pudéssemos trazer esse conteúdo e deixar que as pessoas falassem sobre conservação, sobre animais, sobre tartarugas, e foi realmente muito bacana esse conteúdo das tartarugas ali no Seco. A gente pegou realmente, eu lembro dos meninos falando, vamos pegar todos os bichos, vamos colocar nas caçapas, vamos lá para fora, vamos gravar. E não foi uma coisa que a gente fez sozinho, acho que fazer em conjunto é muito importante, e falando em divulgação científica, sempre no conjunto, sempre no todo, e ter essa interação, ter essa troca é fundamental. Então, se não fosse o empenho de cada pessoa naquela época em querer falar, em querer se colocar à prova, que eu sei que é chato pra caramba ter uma câmera na frente do rosto ali, vai, fala tudo que você quer falar sobre tartaruga. É horrível. Não é legal, nem todo mundo gosta disso, mas o propósito final, a mensagem de realmente você hoje poder me dizer, cara, lá atrás eu assisti o vídeo e era o que eu queria ver sobre os animais, sobre realmente como é que é o cabeçudo, qual é a diferença do cabeçudo para a tartaruga da Amazônia, porque realmente, olhando a grosso modo, parece tudo a mesma coisa. O tracajá, a fêmea de tracajá, a tartaruga da Amazônia e o cabeçudo, você olha assim, putz, é tudo igual. Mas você poder estar ali com o bicho na mão, que é uma coisa que muita gente, infelizmente, condena, enquanto divulgadores de ciência, divulgadores de biologia, é a chance que você tem para dizer para as pessoas, olha, aqui está a diferença. Essa pinta na cabeça dessa tartaruga é a diferença para aquela outra espécie. Então são coisas que realmente são instrumentos para que você leve informações sobre conservação, sobre o porquê que a gente vive num planeta onde temos 20 espécies de tartarugas só na Amazônia, e o quanto isso tudo é fantástico, e o quanto isso tudo está aqui não só para a Milena que está em Manaus, mas está para a gente do mundo inteiro, e temos acessos da Índia, temos acesso de outros lugares, de outros países, pessoas conhecendo nossos bichinhos que não puderam vir ao Seco, que não puderam vir ao Bosque da Ciência ainda, e possivelmente alguém já veio para o Seco porque viu o vídeo, acredito eu acho fantástico. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm que dizer, cara, eu quero divulgar ciência, eu quero fazer, e assim, eu tô aqui também para somar, para dizer, mano, vamos, John Maxson vai estar com a gente semana que vem também, é um cara que faz divulgação científica de uma maneira fantástica, e foi um cara que me deu a mão lá atrás, e agradeço muito as pessoas que me deram a mão lá atrás, nesse processo que realmente é coletivo, e que eu vejo, Milena, que você tem uma carreira muito grande pela frente, e que isso é um exercício de formiguinha mesmo, de você unir forças com quem você vê do seu lado, pessoas que têm potencial gigantesco para escrever, às vezes para fazer uma fotografia, às vezes para fazer, sei lá, bota uma câmera também na cara dessas pessoas aí, pega elas de surpresa que um dia alguém vai ver esse vídeo, que vai ser bem bacana. Sim, cara. Inclusive, acho que a gente tem essa vibe em comum no teu projeto de TCC ali, que começou com o teu canal. O meu projeto de TCC também foi um pouco disso, porque a ideia é basicamente a mesma, de tentar levar o que nem todo mundo vai ter acesso. Eu quero que todo mundo, todo brasileiro saiba que aqui na Amazônia tem 20 espécies, pra gente saber por que a gente tem que proteger a Amazônia. Então, mas assim, alguém lá da Bahia vai saber que aqui na Amazônia tem 20 espécies? Como? Se não tem acesso, ele não só vê tartaruga marinha. Então, uma das ideias minhas, inclusive só pensando na Amazônia, olha o tamanho da Amazônia. Como é que eles vão conhecer tudo isso? Nem todo mundo vai conseguir chegar no Seco, que é um lugar lindo, muito maravilhoso, mas ele é aqui, em Manaus, pontual. Então, não tem acesso para todo mundo. A gente tem que sim fazer esse processo. Nada substitui o contato direto com o animal. Nada substitui. Mas a gente precisa levar da melhor maneira possível, com qualidade, essas informações para as outras pessoas, para elas também poderem ter um pouquinho, verem um pouquinho dessa beleza, através das nossas lentes, no caso. Então, é muito importante esse trabalho. Sim. E aí, no início, a gente não tem a ideia, a dimensão do que a gente está fazendo, né? E hoje, assim, eu olho esses vídeos antigos e às vezes eu sou muito autocrítico também, e eu vejo, meu Deus, olha como é que eu falava. Mas é muito legal quando você tem essa coisa de rede social, porque você consegue ver a história toda e você tem esse acervo ali, você vê, cara,
Olha como é bacana. E hoje ainda eu recebo comentários naquele vídeo, sabe? As pessoas falando, cara, não sei o quê, tirando dúvidas sobre os vídeos e comentando só, putz, que legal esse lugar. Não sabia que existia. Isso tudo é muito bacana. E, cara, realmente ver pessoas que vibram a mesma energia, que estão aí nessa pegada, é dizer do tipo, cara, a coisa não se perdeu, a coisa não tá nem, tipo assim, não tá ao léu. Existem pessoas do bem querendo fazer, querendo divulgar. E quando a gente fala em divulgação científica, eu acho que vale muito a gente falar também em recursos. Como é que você pensa nesse aspecto? Tipo, você pensa em captar recursos com o teu projeto? Você pensa em viabilizar isso de alguma forma? Ou simplesmente vou dar aulas e vou tirar do meu bolso para fazer a coisa acontecer? Cara, recurso sempre é o maior problema, né? Porque uma coisa simples, por exemplo, a gente fazer um vídeo decente, um vídeo de qualidade, você precisa de estrutura, você precisa de uma câmera legal, você precisa bater uma foto bacana também, às vezes a gente não tem. Esse era o meu maior problema no meu trabalho. Eu tinha o quê? Tinha um celular na mão e era isso. A gente estava fazendo ali com tudo que eu conseguia tirar foto, pegava foto de muita gente, amigos que tinham fotos melhores, mandavam para mim, alguns amigos tiraram foto para mim, como você disse, a gente se junta com quem pode somar, né? E é isso. Mas recurso é um grande problema. Se um dia alguém quisesse realmente contribuir, colaborar, e para a gente movimentar ainda mais esse trabalho, seria incrível. Seria incrível. Eu lembro muito do Dick. Dick é um cara que passou a vida dele dedicada às tartarugas. É incrível. Para mim, uma grande referência. Um cara que foi gigante. Então, ele sempre batia nessa tecla. Caramba, o Sequa é legal, a gente conseguiu, a Petrobras, ela financiou aquilo ali. Bacana demais. Mas recurso se perdeu, não tinha mais. Ele sempre lutou por isso, né? E para coisas muito simples. E, infelizmente, é um grande problema. A gente está sempre tentando ir atrás. Infelizmente, quem deveria realmente prover são as grandes instituições que realmente geram impacto ambiental, poderiam estar promovendo causas que ajudam de alguma maneira a divulgação científica ou preservação ambiental, e não tem, né, Rodrigo? A gente vamos tentar seguir assim, enquanto não tiver alguém para financiar essas nossas loucuras, a gente vai de onde a gente, do nosso bolso, a gente vai, mas a gente não para. Eu não paro, pelo menos. Então, a gente está sempre sonhando em fazer melhor a cada dia. Isso é muito legal de ouvir, sabe? A gente não para. Eu acho que esse é o grande segredo da coisa, porque eu estava até pensando, trabalhando hoje cedo aqui, lembrando, cara, tem tanta gente que eu conheço que, tipo assim, começou na mesma época que eu no YouTube, em outras áreas totalmente diferentes, gente com canal de carro, falando sobre carro, e uma qualidade excelente, e com números gigantescos de seguidores, de inscritos, e eu pensei, cara, esse canal tem tudo para crescer. E a pessoa pegou e, pum, sumiu. E aí outras coisas também começaram, as pessoas sumiram. Então, primeiro, eu vou trazer a frase do Pequeno Príncipe, né? Você se torna extremamente responsável por aquilo que cativas. Então, a gente na internet, a gente quando gera um conteúdo, se coloca à disposição no Instagram, tipo, o compromisso das terças-feiras hoje é aqui. O meu compromisso hoje é aqui. E as pessoas vão esperar por isso. Semana que vem as pessoas vão querer ver uma nova live. Então a gente acaba cativando um público e às vezes por falta de recurso, às vezes por desanimar com essa falta de recurso, a gente larga a mão por conta dos problemas, que todo mundo tem problema. Eu tenho boletos a pagar aqui infinitos, mas você se torna também responsável por aquilo que cativa. Eu não sei falar a frase, mas é essa frase aí. Então, essa coisa de vestir a camisa e dizer eu vou fazer porque é um projeto de vida, e às vezes é um projeto até não só ambiental, mas social, de você colocar a cara a tapa e ir a uma escola, falar de tartarugas, e falando de tartarugas, você está falando de Amazônia, realmente é muito bonito, é uma missão. E eu acho que você começou bem, ou melhor dizendo, você começou bem, eu não acho, você começou bem, porque se você pensa em monetizar isso um dia, as pessoas querem conteúdos bons, conteúdos bonitos. As empresas vão injetar em pessoas que fazem bem feito. E você está fazendo bem feito. A interface dos teus conteúdos estão indo no caminho muito bacana. Então, acredita nisso e ataca que recurso tem. É só a gente sacudir um pouco que a gente consegue achar. Demora? Demora.
mas vai dar certo. É isso, cara. A gente vai lutando por isso, né? Um dia a gente consegue, mas é isso mesmo. É muito legal isso que você fala. A gente é responsável por aquilo que cativa, né? É uma frase muito clichê. Muito Mas clichê, também muito aqui clichê. na internet, mas aqui na internet, um dia desse, inclusive, não sei se ela ainda tá aí, uma amiga, virou amiga, porque ela começou a me seguir, e a gente já percebe o carinho que tem, sabe? Aquela atenção de, caramba, você sabe mais que eu quero muito aprender contigo, e a gente pensa que não tem significado, né? Mas quando você percebe isso, você percebe que você está fazendo a diferença de alguma forma. Então, acho que essa é a ideia. Mesmo que seja pequena, mesmo que mude a cabeça de uma ou duas pessoas, a gente está fazendo isso. Isso que importa. Isso. E acho que uma das coisas que eu posso compartilhar, assim, que eu mais demorei a sacar, porque eu comecei trabalhando com setas, resgate de animais, e aí eu via, putz, eu preciso salvar aquela mucura atropelada, e aquela mucura atropelada é super importante e tal. E aí, depois de um tempo, eu percebi que eu estava enxugando gelo para o órgão X, que estava acima, né, do onde eu trabalhava naquele momento. E você começa a perceber que aquela mucura que você salvou, ela não vai salvar o todo. Que a gente, para salvar espécies, falando no conjunto, né, nós precisamos trabalhar bem com pessoas. E eu acho que eu demorei muito a entender isso. Eu não sei se você já teve essa sacada antes, cedo, mas se não teve ainda, já estou te avisando, a gente precisa trabalhar com pessoas, precisa vender o peixe para as pessoas e fazer com que as pessoas trabalhem junto, como hoje o projeto Pé de Pincha faz, como o projeto Tartarugas da Amazônia faz. Delegar as funções para a população e dizer, cara, quantas pessoas me ligaram já, Rodrigo, apareceu uma iguana na minha casa, vem buscar. Eu falo, cara, não vou, mas eu vou te ensinar como fazer. Então as pessoas precisam entender que a fauna ela é gerida no coletivo. E elas são responsáveis também por essa fauna. E acho que nosso papel de biólogo é fazer isso. Dizer para as pessoas, olha, tanto quanto o meu, é seu. E acho que esse é o caminho, né? Com certeza, cara. Você disse tudo. É isso mesmo. Esse incentivo que a gente tem que estar provendo por aí, né? O nosso papel é começar, plantar sementes. E depois a gente não percebe, mas isso vai acabar germinando, dando bons frutos. É o que a gente quer. Isso aí. Tem uma galera trabalhando aqui, tô lendo aqui, tô embolando as coisas. Helena, qual a dica que você dá para quem está querendo fazer essa área de biologia? Cara, assim, é o que eu sempre digo, eu acho que qualquer pessoa no mundo que tenha um pouquinho de vontade de estudar biologia, ou às vezes até só o coração aberto, se joga, porque é quase impossível uma pessoa não se encantar pela biologia. Porque tem tanta coisa, tem tantas áreas, que você vai se achar em alguma delas. Mas quem realmente quer biologia, já se vê nessa área, tem esse desejo, vai fundo, se joga de cabeça, estuda muito, porque a gente nunca para de estudar. Eu sei um pouquinho, gente. O Rodrigo também, tenho certeza. A gente não sabe de tudo. A gente está estudando constantemente. Biologia é isso. Muitas das coisas também é isso. O médico faz isso, mas a gente focando na biologia, todo dia tá tendo coisa nova, todo dia a gente precisa estar aprendendo coisa nova. Meu objetivo agora, Rodrigo, por exemplo, é aprender um pouquinho de todas as espécies que tem no Brasil. São 39. Eu conheço muito bem não. Eu conheço bem as tartarugas da Amazônia. Eu quero conhecer elas ainda melhor e conhecer as outras também com mais a fundo. Então, quem quer biologia, é isso. Se joga, estuda muito para passar na faculdade. A melhor coisa que você faz é tentar entrar numa universidade pública. Se não der e puder entrar numa particular, beleza, também vai. Vale a pena, super. Tantas áreas você vai ter acesso e você vai se achar em uma delas. Certo, eu acho que eu vou abrir um pouquinho mais o leque, falar aqui com o Wagner, falou também, comentou aqui que ele gera conteúdo na área jurídica, né? Vale lembrar, a gente fala em alta performance. Eu não sei se você vai fazer biologia, não sei se você vai fazer direito, se você vai fazer administração, qualquer coisa que você queira fazer, você pode fazer. Mas se coloque à prova para ser o melhor naquilo que você faz. Faça com qualidade, faça com excelência. Se propõe a ser, de fato, um cara que vai ser fora da curva. Por exemplo, eu falei brincando mais cedo que eu não formei na época que deveria formar. Eu demorei 7 ou 8 anos para formar em biologia. Tipo, fiz residência em biologia.
Mas eu estava fazendo tantas outras coisas em paralelo e resolvi que eu sempre começava projetos e parava, E teve um que eu escolhi para ser, tipo, esse é o projeto que eu vou levar para a vida e vai ser o que eu vou fazer acontecer. E vendo algumas palestras do Whindersson, vendo alguns podcasts que a gente assiste de vez em quando, a gente vê muito essa fala das pessoas de sucesso. Às vezes não importa se você quer ser um biólogo, as pessoas dizem muito assim, biologia não dá dinheiro. Dá se você vai atrás, se você é um bom profissional. Agora, se você não é um bom profissional, você pode ser médico e você vai ficar desempregado. Então, acho que o grande sacada seja foda naquilo que você faz. E assim, a Milena tá sendo foda no que ela tá fazendo e acho que é por aí o caminho. Então, é uma pessoa para vocês se inspirarem também. É isso, Rodrigo. A gente também, assim, você tem que sempre se basear em si mesmo, né? Sempre estar sendo melhor a cada dia, porque eu tenho certeza que eu não sou a bióloga que é mais inteligente. Eu conheço tantos, meu Deus, a gente fica encantado com os professores que eles sabem tantas informações. Então, eu estou começando agora. Mas todos os dias, se a gente estiver tentando melhorar, é isso que importa. Ser o melhor, ter essa alta performance que o Rodrigo está falando, é isso. Se dedicar para te ser o melhor que tu pode ser. Todo dia tu tá melhorando, e assim, cara, não tem quem pare. Exatamente. Essa é a ideia, né? E lembrem-se sempre que rede social não é mundo real, que as pessoas têm problemas, que as pessoas têm boletos a pagar e que, assim, foca no seu jogo, foca na sua carreira, que as portas vão se abrir no tempo que tiverem que se abrir. E se aconteceu pro teu vizinho, que bom que aconteceu para ele. Que legal. Que nem o John que esteve conosco aqui, ele sempre diz assim, ele brinca, né? Eu quero ter amigos ricos, porque eu quero andar na lancha deles. Então, se eles tiverem sucesso, que bom. Então, desejo bem sempre o próximo, né? Porque isso vai ser bem bacana. Então, se as pessoas ao seu redor estão felizes, que seja a sua felicidade também. E acho que é por aí. Entendi. Com certeza, né? Às vezes a gente não pensa nesse ponto, mas é importante. Sim. Então, vamos chegando próximo ao fim já. Milena, eu queria suas considerações finais. Eu acho que a gente acabou que falou de tanta coisa. Eu acho que esse era o propósito, na verdade. Eu te trouxe para falar de tartaruga, mas eu queria muito ouvir tua história, ouvir quem era a Milena. E eu nem sabia que tu não queria fazer biologia. A gente descobriu isso aqui. E como eu queria começar na Imuno, a gente acabou descobrindo coisas que a gente não sabia. E esse era o propósito, conhecer de fato quem são as pessoas por trás das profissões. Eu trouxe um designer, trouxe um tatuador e agora uma bióloga que contou um pouco da sua história. E acho que esse é o grande sacado. Então eu queria que você falasse as suas considerações finais para a gente chegando próximo ao fim da nossa conversa. Cara, primeiro agradecer, prazerzão falar contigo. Cara, que eu já admirava antes mesmo. Tanto você como a Gabi, eu já acompanhava nas redes sociais antes, então para mim realmente é um prazer. E estar aqui falando para essas pessoas que de alguma maneira pararam para ouvir a gente, para falar sobre tartaruga, falar um pouco de biologia, incrível, né? Todo mundo que parou aqui, muito obrigado pela atenção, foi incrível, o papo foi muito legal, a gente falou realmente de muitas coisas, a gente nem focou tanto assim no que a gente tinha planejado, mas de qualquer forma foi muito bom. Eu só agradeço. Inclusive, a gente está aí. Quem quiser saber mais de tartaruga, só entrar no Instagram, falar comigo. E a gente vai estar aqui, de portas abertas, para sempre estar tentando levar para vocês as coisas da melhor maneira possível. A biologia da melhor maneira possível. Show demais. Foi maravilhoso. O pessoal está falando que gostaram muito da live, amaram a live. Realmente, pessoal, foi fantástico. Um papo muito leve, muito bacana. E queria muito te agradecer pela presença, pela disposição. E foi você que botou na caixinha ali, quero participar, vamos falar de tartarugas. Eu achei fantástico isso. Que realmente a gente precisa mais de pessoas assim na internet. Às vezes as pessoas gostam muito de cacetar o outro. Não sei o que, fulano tá falando não sei o que. Mano, e botar cara a tapa, meu amigo, se você bota cara a tapa, você é fera. Porque realmente precisamos de pessoas de coragem, pessoas com conteúdo para trazer informações. Isso foi muito bacana e é um prazer enorme dividir essa tela com você. Espero que a gente tenha mais conversa. Se vocês quiserem também a parte 2 dessa conversa, deixem nos comentários da live, que essa live vai ficar salva aqui no meu feed no Instagram. E também amanhã já vai para o YouTube. Vou salvar lá no YouTube, fazer uma nova configuraçãozinha. E vai ficar disponível também, assim como ficaram os vídeos das Tartarugas da Amazônia, parte 1 e 2. Isso, já aproveita e assiste todos, que são maravilhosos. Exatamente. Vocês vão... Acho que o Angélico tá nesse vídeo também, se eu não me engano, quando ele ainda era um bebezinho ainda.
Já era velho, na verdade, né? Tinha uns 12 anos nessa época. Acho que ele deve ter, acho que ele tinha uns 12 naquela época da gravação. E é isso. Muito obrigado para quem nos acompanhou até agora. Milena, brigadão, um prazer. As portas estão abertas. Se quiser bater um papo cara. também, quiser falar de produção, falar de bastidores, falar de captação de recursos, estamos aqui para somar. E quem mais quiser participar da nossa live de toda terça-feira, manda uma mensagem pra gente. Vem pra cá pra gente conversar. Tem um bate-papo descontraído, falando sobre conversas aleatórias, sobre coisas diversas. Estamos aqui. Beleza? Prazerzão, cara. Muito obrigada. Valeu, valeu. Tchau, tchau.